A alimentação saudável ela tem que ter um saldo positivo. O que é isso? O que é mais legal para o meu organismo? Vamos fazer mais vezes? O que não é legal? Vamos fazer menos vezes. Porque aí, pelo menos, eu tenho uma defesa contra aquilo. Se você entrar no radicalismo, você nem começa. O tirar o carboidrato, ele faz você usar a sua proteína como energia e ele desestabiliza a médio e longo prazo o sistema imunológico, endócrino e neurológico. Todo relatório de um autista, que você tem lá pelo menos umas 20 terapias para essa criança fazer. E não tem uma alusão à nutrição. Nada. E aí, a criança não tem nutriente para formar um neurotransmissor para ouvir o que o terapeuta está falando. E tem aquelas dieta maluquinha que tira tudo, fica comendo só proteína, fica longos períodos sem comer. Nossa, mas eu emagreci. Não, amor, você empobreceu. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Hoje Nagli, um encontro de gerações. Eu sou o Duda Nagli. Eu sou a Leda Nagli. Eu sou ator, empresário, influenciador. Eu sou jornalista, sou mãe do Duda e sou avó da Zoe. E hoje a gente vai falar com a doutora Denise Carreiro sobre... O podcast fala sempre sobre continuidade, né? Sobre legado, uma geração complementando a outra. E ela é uma escritora, uma professora, uma nutricionista que estuda muito, sempre estudou muito e traduz muito bem esse conhecimento. E fez a sucessão dela, porque ela tem uma filha também, Nutri, né? A minha filha é jornalista, mas ela foi muito para a área da alimentação. Da alimentação, né? Tem do livro de comportamento receitas. alimentar. É. Aliás, comportamento alimentar, é disso que se trata? Sim. De uma maneira geral, sim. Eu falo que se a gente tivesse alimentação lá da década de 50, 60, talvez a gente não estaria nem falando sobre ela. Né? Porque é isso, as pessoas... o comportamento alimentar mudou muito, principalmente aí logo no pós, né, guerra, da Segunda Guerra para cá. E a mudança foi muito grande. Foi uma mudança que, durante toda uma evolução do ser humano, nunca teve uma proporção igual, né? Então, isso acabou afetando muito a saúde das pessoas, física, mental, emocional, com toda certeza. E vem mudando, a alimentação vem mudando ao longo né, desde esse tempo até hoje em dia, porque os processados, os ultraprocessados nem existiam, né? Com certeza, até nos Estados Unidos começou na década de 50, né? Brasil começou na década de 60 e explodiu na década de 70. Mas são substâncias que não foi a natureza que deu, né? Elas foram criadas pelo homem e utilizadas para esse processo de ultraprocessamento. E o ultraprocessado, ele não é comida. O ultraprocessado, ele é feito a partir de partes de alimentos modificados. Então, você não está comendo um alimento quando você come um ultraprocessado. Quantidade de aditivos químicos que tem. É um produto alimentício, né? Por isso que é chamado produto alimentício, exatamente. Porque não é, você não pode falar que aquilo é um alimento. Sim. Mas existe uma confusão enorme das pessoas acharem que, efetivamente, quando elas estão comendo ultraprocessado, elas estão se alimentando. E não estão, né? Porque os aditivos químicos, eles já têm tanta comprovação do que eles causam no organismo, que nós temos países na Europa que já há muitos anos proibiram a maior parte desses aditivos químicos. A Inglaterra, por exemplo, usou como argumentação a prevenção de doenças neurocomportamentais, a proibição de vários desses aditivos. E quais são os aditivos que a Europa já baniu, os Estados Unidos já baniu e que aqui são populares, assim, para a gente já se defender? Na verdade, são corantes, né? Muitos dos corantes, corante vermelho, corante amarelo. Agora foi aí o tartrazina, né? Tartrazina é o amarelo, Ah, amarelo, achei que era o vermelho. Agora é o vermelho. Não, vermelho. O vermelho é o eritrozina. Ah, tá. Mas tem esse outros é o que também. Divulgaram O agora, nitrito que tem até também. no chiclete, que toda criança adora. Ama de paixão, né? O nitrito e tem também. O líquidozinho dentro do chiclete, esse que eu tô falando. Qual, o Babalu? É. Bala fine, essas coisas todas. Beleza, tem, né? uma Gelatina. Eu brinco e falo que a Organização Mundial da Saúde, a maior parte, né, das organizações, sociedades de pediatria, eles colocam, não é para entrar
para a vida da criança, né, com açúcar de aditivo químico até os 2 anos. E poucos conseguem seguir isso, pouquíssimos, né? E os que conseguem seguir, quando chega o aniversário de 2 anos da criança, a festa é do Finis, né? Então, porque assim, pronto, 2 anos, liberou geral, né? Agora pode comer porcaria. Agora tá imune, totalmente, Pode né? comer Já tá porcaria. pronta pra... O Duda tem tese sobre isso, porque até 2 anos eu acho que a Zoe não comeu açúcar, né? Ou você Não, aí a ficava gente ali conseguiu- de guerreiro, Conseguiu né? blindar bem, mas depois foi dando uma relaxada mesmo, progressiva, e aí foi baixando a guarda. Mas agora E você também eu fala, vacilei muito de deixá-la assistir conteúdo no YouTube, por exemplo, para criança. E olha a E tem propaganda. muito canal que as crianças ficam ali o tempo todo falando da... Mas engraçado que com a Zoe, o refrigerante, ela nem cogita a possibilidade de querer experimentar o refrigerante. Coisa linda, Essa né? nova geração meio que tem um pouco uma coisa... Com o refrigerante, a gente acabou conseguindo dar uma limpada, né? O refrigerante virou o cigarro, né, da nova É geração. interessante isso. Eu vi outro Mas dia a bala ainda não, né? um garotinho, você viu esse vídeo no Instagram? Um garotinho que está apresentando o bisavô, o avô, o pai, o avô, o bisavô, e aí ele diz, ele tem 100 anos e ele toma Coca-Cola. E ele fala baixo, sabe? Perto do bisavô, porque ele acha tão Venenoso e tão perigoso. absurdo. Como é que ele tá com 100 anos e toma Toma Coca-Cola? Coca-Cola. O garotinho deve ter uns 5 anos, 6, sabe? Mas ele ficou muito assustado. Ele fala assim muito tenso sobre isso. Eu achei muito legal. E outro dia eu falei que eu queria uma Coca-Cola e a minha neta levou um susto. Falou, como assim você vai tomar uma Coca-Cola? Ela achou que eu estava sei lá, me embriagando mesmo. Faz mal, né? Aquela história É assim, muito né? legal Se faz isso, mal, né? como Aí é que a eu minha me dei avó vai conta tomar? de que ela nunca tinha Né? tomado e que eu precisava me cuidar nesse aspecto, né? Coisa Eu nem linda. tomo Neto todo dia. vem pra gente evoluir, né? Foi um desejo, assim mesmo, esporádico, mas foi perto dela. Eu me lembro que ela ficou muito perplexa. Mas quais seriam, por exemplo, o glutamato monossódico? É uma coisa que eu tento fugir muito também, mas cada vez mais... Outro dia eu comprei um frango de padaria no supermercado, aí eu tava achando o gosto estranho, forte demais para ser só sal. Aí eu olhei lá nos ingredientes, tava lá, glutamato monossódico. Pô, até o frango de O padaria. pessoal ama, né? Porque você realça o sabor. Sim. E o glutamato, ele tem, além dele ter uma ação neurotóxica, né? E a gente tem, só no intestino você tem mais de 100 milhões de neurônios. Então, ele tem uma ação neurotóxica, ou seja, ele pode interferir já no intestino, tem uma ação neurotóxica no cérebro. Aí o pessoal fala, não, mas ele não é absorvido. Com hipoglicemia, sim, ele pode ser absorvido. E aí, assim, como o próprio glutamato, ele faz uma ativação do pâncreas para produzir insulina. Então, o glutamato aumenta a produção de insulina. Num processo de desequilíbrio, ou né, conforme é esse consumo, essa insulina aumentada, o que acontece quando a gente aumenta a insulina? Primeiro que ela pode pegar a glicose, utilizar e te causar uma hipoglicemia reativa. Depois, se esse processo é constante, cada vez que aumenta a insulina além da normalidade, o receptor da insulina se fecha. Então, se você começa a aumentar muito a insulina, você vai levando para uma resistência celular à insulina, que hoje é a base do desencadeamento da maior parte das doenças que a gente vê, que são as que mais matam, né? Mais matam. Transtornos cardiovasculares, diabetes, obesidade, hipertensão, dislipidemia, síndrome do ovário policístico, endometriose, infertilidade. Tá? A resistência à insulina está na base de tudo isso. Né? Então, você pega esses glutamatos monossódicos e vamos pensar até além do glutamato. Né? Se você fala, o glutamato ele está onde? Bom, ele está em praticamente todos os produtos salgados prontos. Sim. Porque ele realça sabor. Mas se você vai lá no supermercado e vai comprar um franguinho temperado, tem glutamato monossódico. Se você vai muitas vezes na padaria comprar o franguinho, que você fala, pronto, uma comida de verdade, tem glutamato. Então, esses cuidados realmente, assim, é difícil. A gente só tem esse domínio quando a gente cozinha em casa, né? Ou quando você está num restaurante, porque um chefe,
Normalmente, um bom chefe de cozinha, ele não vai usar jamais nenhum desses temperos prontos. Que é considerado traição, né? Roubo ali, né? Como se fosse E o mesmo estivesse roubando gosto. no jogo, Você né? imagina um chefe de cozinha com as comidas tudo com o mesmo gosto? Não dá certo. Uhum. Tá? Então, é mais fácil de você ter uma comida melhor. Mas esses bandejões, assim, de buffet de restaurante, aí você tá mais arriscado. baratinho. Aí você tá arriscado. Mesmo que seja um buffet caro. Eu porque também acho. Buffet vai ser comida em grande quantidade, É não um vai ser realce de cuidada sabor, assim né? por um chefe, né? Vai É o ser uma paladar coisa- que eles chamam umami, né? Hum, Que é considerado o quinto paladar. sim. Então, com certeza. E eles descobriram isso, foi na guerra, né? Onde os soldados americanos estavam no Japão Uhum. e percebiam que a comida do oriental era muito mais saborosa. E eles começaram a pesquisar por que ela tinha, né? Porque a comida era insonsa e tal, e aquela comida saborosa. E aí, nessas pesquisas, eles descobriram esse sabor umami, Uhum. tá? Só que era um sabor natural presente na Ah, comida. era natural? Natural. Aí, o que eles começaram a fazer? Tira. E aí, fazer aquele pozinho branco. Que foi a empresa Né? japonesa, né? Que depois popularizou o Ajinomoto. Exatamente. Aí, começaram a tirar e fazer Eu comia aquele pipoca pozinho. com Ajinomoto em casa. Eu pegava o Ajinomoto, que eram uns cristalzinhos, pareciam uns bastonetes, assim, de É isso. cristal, de sal. E aí, ficou uma E jogava na delícia. pipoca, comia puro, botava na mão e Tinha isso lá em lambia. casa? Vendia, era super popular no Brasil, nos anos Opa, 90. e a gente não tinha noção. Na nossa época, porque assim, eu nasci na década de 60. Então, na década de 60, você comia comida. Sabe? Comida, arroz, feijão, carninha, legume, verdura, fruta, era comida. Mas não tinha esses temperos de caixinha, não temperos tinha prontos? aditivo Só, químico, só tempero colocava pronto. sal, pimenta, cebola, alho, né? Coisas assim. Tava não- começando os refrigerantes, ainda não tinha. Então, o que a mãe da gente fazia? Eu quero um refrigerante, imagina, só na festa. E era caro Pouquinho, também, né? e assim, pouquinho, né? Então, não tinha. Logo que começou os iogurtes, que foi começo da década de 70, imagina que você vai comer uma porcaria dessa de jeito nenhum. Então, o pessoal era tudo ressabiado ainda, com os alimentos ultraprocessados. Mas aí entram as propagandas. Né? Mãe zelosa é aquela que sai do trabalho, passa no supermercado, compra uma lasanha pronta, que eu não vou nem falar o nome, e leva para a criança. Sim. Então, ia passando a ideia, né, propagandas aonde eles... Uma propaganda que vocês com certeza, né, acho que quase todo mundo se lembra, não sei se você, Duda, mas que mais novo, mas a maior Eu parte vou do pessoal lembrar. lembra. A do brócoli, daquela criança que ficava na saia da mãe. Eu quero brócoli, eu quero brócoli, eu quero brócoli. E a mãe virava... Chicória também, né? aí a Chicória. mãe Quero virava para ele e chicória. falava assim, toma uma chicória e fica quieto. Ah, Aí entrava a propaganda falando, tá vendo, pai? Você não precisa se preocupar. É só dar o produto tal. Ele já tem vitamina, ele já tem fibra, ele já tem mineral. Você vai se preocupar que o teu filho tá querendo comer comida? Qual que Manda era ele mesmo? calar a Era um boca e negócio vamos dar a coisa esquisito. pronta. como é que era esse negócio? É que você Né? não gosta de falar marca, A gente pode falar, né? Mas você não lembra Eu tô desse tentando lembrar, mas não comercial? tô lembrando qual era. Sustagem. Sustagem. Até há pouco tempo atrás, propagandas fazendo o mesmo tipo de alusão. As crianças estavam no colégio, né, na escola, fazendo um teatro para os pais. Os assustadores eram os monstros, eram os legumes. E os pais na plateia se matando de rir. Em seguida, ainda, tá vendo, pais? Não precisa se preocupar, é só da sustagem. Tem vitamina, tem mineral. Qual é o problema que uma fruta, um legume ou uma verdura contém mais de 1000 fitoquímicos cada um? Fitoquímicos, vitaminas, minerais, fibras, enzimas digestivas, né? Alimentos, essas polifenóis das plantas e as fibras é o que alimenta as bactérias saudáveis. E as bactérias saudáveis é o que determina o nosso funcionamento. Então, quando você pensa vitaminas, minerais e fitoquímicos, são eles que vão ativar todas as reações do organismo, direcionar as reações, fazer o que a gente come para o lugar certo, modular a função cerebral, eliminar a toxina do organismo, regular o gasto energético e executar naturalmente as nossas ações anti-inflamatórias, anti-alérgicas, antioxidante, desintoxicante, anticancerígeno, vão modular o sistema imunológico, neurológico, endócrino, circulatório, digestivo. E você fala, desde quando que essas substâncias fazem isso? Desde que o ser humano existe na face da Terra. Então, a gente sempre foi formado
e funcionou por nutriente fitoquímico. A gente nunca funcionou com remédio, Sim. tá? O nome já diz, é para remediar, né? E é para controlar, mas não é para mudar a causa, não é para recuperar a função. Quem muda a causa, quem recupera a função é nutriente fitoquímico. Então, a gente está num momento onde houve uma inversão de valores, tá? Onde a comida de verdade acaba sendo substituída pelos ultraprocessados. A comida de verdade é a comida que a gente comia nos anos 60, tipo arroz, feijão, verdura, legume, salada. Não é? Batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, Isso. né? Agora até Beterraba. importado, mas que já entrou no gosto no consumo do brasileiro, quinu, amaranto, né? Aí Mas o isso frango, não peixe, tinha o na ovo. década de Não, 60, pra gente 70, naquela época não. não tinha, mas sempre foi comida de verdade, só que não era daqui, era lá da Bolívia, era da América tá. Latina, mas continuava sendo, tanto é que são comparados a leite materno em qualidade completa de nutrientes, só que não era da nossa cultura, né? É. Foi trazida para cá, mas são era da alimentos nossa fantásticos. cultura, por exemplo, comer todas as partes de um boi. Sim. Não é? Eu me lembro, na minha casa tinha rim, tinha fígado, tinha coração de boi. Cada dia tinha uma coisa. Moela, miolo. Cada dia era uma coisa diferente. Às vezes você gostava, às vezes não gostava muito. Mas era a E outro comida dia eu não estava era... vendo até que a cultura nativa da América do Norte acreditava que você comer o órgão, por exemplo, vai comer uma próstata, um rim, um pulmão, ajuda Fortificava a o fortificar o próprio órgão seu quando você está comendo. Isso faz sentido? Faz sentido, de certa De uma forma? maneira geral, não, né? Porque é a tal história. Você tem, de repente, alguns nutrientes que são mais específicos para produzir aquele órgão. Mas quando a gente pensa, até quando o pessoal fala em proteína, né? Você fala proteína, você precisa comer proteína, né? Quando você vai no restaurante, você escolhe alguma coisa, eles já olham para você e falam, e a proteína? Como se proteína fosse origem animal. Então, existe um conceito errado que um aminoácido ou uma proteína de origem animal é diferente de um aminoácido de origem vegetal. E não é. É o mesmo, tá? Então, se você fala Por assim, exemplo, eu vou comer arroz, feijão e uma proteína. Meu amor, arroz e feijão salva o brasileiro. Por quê? Porque quando você junta o arroz e feijão, você tem proteína completa igual de origem animal. Então, esse conceito... Mas a quantidade não é menor pelo peso e pelo também o carboidrato que vem junto? Então, normalmente a proteína animal da carne, por exemplo, tem mais proteína por grama ali, por peso. ela é mais concentrada, concentrada, tá? Sem dúvida nenhuma, mas é menos biodisponível. Então, você para absorver um aminoácido, você tem que digerir. E normalmente as proteínas de origem animal, quando eu falo aquelas que o nosso organismo digere, carne, frango, peixe, ovo, eles precisam de muito ácido clorídrico e eles precisam de um meio muito adequado para ser digerido. E aí, legal, libera. Então, essa biodisponibilidade nem sempre é igual, né? Embora seja mais concentrado. E a de origem vegetal, você consegue equilibrar muito bem os aminoácidos, senão, eu brinco e falo, senão não teria vegano campeão olímpico, né? Então, a gente consegue equilibrar muito bem, só que você precisa de ter uma variedade maior. Então, é mais difícil você ter todos os aminoácidos essenciais em um só alimento. Uma quinoa tem, um amaranto tem, uma ora pronobis tem. Mas, em geral, esse grupo do arroz mais o grupo do feijão, o aminoácido essencial que falta em um tem no outro, que falta no outro tem no um. Então, quando você junta os dois, você tem uma proteína completa. Ah, tá. Então, aí eu posso complementar com uma proteína de origem animal? Claro que sim. Agora, precisa ser 2 bifes desse tamanho? Então, o que a gente está percebendo hoje? Tá começando a ter uma sobrecarga hepática, renal, porque uma quantidade alta de proteína de origem animal, muitas vezes vai sobrecarregar ou vai facilitar uma digestão de bactérias proteolíticas, que produzem endotoxinas, que causam uma série de problemas no organismo. Então, num excesso de proteína, cadaverina, putrescina e vários outros fatores. Porém, o que acontece? Se eu equilibro isso, eu tenho um pouco do grupo do arroz, um pouco do grupo do feijão, um pouco de proteína de origem animal, sempre legume ou cozido, sempre salada verde crua, sempre uma fruta.
A hora que você equilibra isso, você tem o conjunto dos nutrientes. Eu falo que a gente precisa sempre pensar no nosso organismo como um grande laboratório de química. Uhum. Tem reação acontecendo o tempo todo para todo lado. Nós somos consequência dessas reações, mas os reagentes são os nutrientes. Faltou, dá problema. Sobrou, dá problema. Então, aquele nutriente que eu preciso em micrograma, como alguns minerais, algumas vitaminas, que a gente precisa em micrograma. Se ele faltar, o vizinho não faz a função dele. Então, eu começo a ter transtorno funcional antes dele ser lesional. Às vezes, o exame bioquímico não pega, o de imagem não pega, mas a pessoa não funciona. E quando ela chega e coloca para o médico que ela está sentindo isso, e os exames estão maravilhosos, ele vai falar estresse, virose, emocional, azar, genético, idade, entendeu? Menos que você tenha um transtorno porque está faltando quem executa a sua função, entendeu? Aproveitando o gancho, vou te dar de presente aqui uma caixa de suplementos do nosso patrocinador, Doctors First, que é a Ledinha que escolheu pessoalmente. Escolhi vitamina K2, vitamina C, Glutamaster. Muito obrigada, eu vou ver com calma. Tipo. Veja com depois, calma. mas eu conheço o Dr. First, tenho, já utilizei e indico e tal. Eu também utilizo. Nós usamos esses suplementos. Muito obrigada. E gostamos. Valeu. Muito E o link obrigada. está aqui na descrição também para você aproveitar o cupom LEDA5 com mais 5%. O cupom DUDA5. Você vai pagar menos. Isso é muito importante nesse momento. Então, Hoje... aproveitando, desculpa interromper, mas aproveitando esse gancho de suplementos, como é que a gente pode usar a indústria e os ultraprocessados a nosso favor, assim? Por exemplo, a suplementação pode ser um aliado nessa... Você falou que não pode... Quando falta um mineral, por exemplo, como magnésio, isso pode atrapalhar um monte de cadeia no Sim, no é nosso uma organismo. coisa, né, Duda, que, de novo, se você voltar lá para a década de 60 e 70, você nem pensava em suplementação, não existia nem essa possibilidade. Começou isso, década de 70, nos Estados Unidos, e aí foi. Então, o que acontece? Hoje virou mainstream até, né? Virou uma coisa normal, tem tudo que é farmácia no mundo Você inteiro. fala assim para mim, para qual ocidental. paciente você não prescreve suplementação? Raríssimo. Tá? Por quê? Porque é exatamente onde você fala assim, hoje, o que é comum hoje com a alimentação atual e com a qualidade do alimento, que se perdeu muito com agrotóxico, com fertilizantes, etc. Se perdeu muito a E qualidade, foi a né? humanidade que criou quase tudo que a gente entende como natural. Por exemplo, a banana. A banana original, ela era tipo uma fruta do conde, com as sementes grandonas, um pouquinho de polpa. Agora ela parece um pudim, né? De tão doce. E como é que era o trigo original? O trigo original, antes do homem modificar, no final da década de 60 para 70, ele tinha 2 metros de altura. Quando eles começaram a fazer hibridização para aumentar o rendimento, para aumentar a tolerância a fatores ambientais e Sim. pragas, e aceitar o agrotóxico, Sim. quando eles fizeram isso, esse trigo passou a ser chamado de trigo anão. E esse químico que fez isso, ele recebeu o prêmio Nobel, porque eles falaram que ele ia salvar a humanidade. Mas em nenhum momento ninguém perguntou o que a mudança que foi feita nesse trigo poderia causar no ser humano. E esse trigo apareceu com 5% de proteína que nunca existiu, carregando pelo menos 14 variedades de glúten que nunca existiu. Ou seja, enzima humana não digere. Então, você pega esse trigo moderno, enzima humana digere? Não. Por isso que Então, quando são se ouve 14 tipos diferentes de glúten? de variedades só nesse... de glúten que não existia nessa hibridização, inclusive as proteínas. Não é uma coisa que a natureza deu. Eu costumo falar, a natureza não faz besteira. Quem faz é a gente. Na hora que você modifica um negócio desse, não pergunta o que isso vai fazer para o ser humano. Tá? Então, quando o pessoal fala, esse negócio de glúten, de leite, é seita, é moda. Né? Agora está na moda a expressão terrorismo alimentar. Terrorismo, Isso é terrorismo né? alimentar. Eu falo, sabe o que é terrorismo nutricional? Comer ultraprocessado. Comer ultraprocessado é terrorismo nutricional. Porque o que a gente vê hoje é que as pessoas não vão ter deficiência de carboidrato, gordura e proteína. Raríssimo uma pessoa ter deficiência de macronutriente, porque até o ultraprocessado tem. Agora, quando você pensa em vitaminas, minerais, ômegas, fitoquímicos, é aqui, ó, para entrar em deficiência. Essa deficiência pode vir primeiro porque você não ingere a fonte.
As pessoas não comem legume, verdura e fruta, quanto mais orgânico. Então, eu não estou comendo a fonte. Eu falo que a gente não aprendeu a fazer fotossíntese para viver de luz. Então, se eu não como a fonte, eu não tenho nutriente. Mas eu posso ter sim e não estar absorvendo. Por quê? Porque eu me entupo de líquido com a refeição. E sem ácido clorídrico adequado no estômago, não absorvo vitamina e mineral no intestino. Então, tem pessoas que se entopem de inibidor de bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, etc., antiácidos, toma líquido com refeição. E aqueles que naturalmente não produzem direito um ácido clorídrico. É natural. E no tempo da vovó, isso interferia menos, porque se comia muita comida. Hoje, essa interferência é grande. Tanto é que eu brinco, eu falo que eu chamo o tipo sanguíneo A de encrenca. Tá? Porque é o que mais tem dificuldade de produzir o ácido clorídrico. Então, pode interferir numa série de processos. E é isso, se alimentar, satisfazer estômago, mas não nutrir a célula. Só que hoje em dia as pessoas andam muito estressadas. Seja estresse físico, mental, emocional. O que o estresse faz? Aumenta a demanda de micronutrientes. Então, ele leva a deficiências por aumento de demanda. Mas eu também posso estar comendo ou bebendo alguma coisa, ou até um suplemento errado, ou um medicamento que não está deixando eu absorver nutriente, ou está mandando o nutriente embora. Então, nutriente só age em sinergia. Para cada um agir, ele precisa da ação de 4, 5 junto. Então, muitas vezes, essa ideia de que um nutriente isolado vai resolver, isso não é verdade. Por isso que esse cuidado, primeiro, de procurar boas fontes, tá? Então, a gente manipula muito, a gente individualiza muito na manipulação. Mas existe hoje bons produtos também prontos. Mas tem que tomar muito cuidado sempre com esse processo de sinergia. Você chega, às vezes, a ver pessoas tomando doses elevadíssimas de vitamina D, que é fundamental, vitamina D boa, mas se faltar a vitamina A e se faltar o magnésio, a vitamina D não age. Então, é esse conjunto que a gente precisa pensar. E você imagina a gente tendo que pensar isso no tempo da vovó? Era comida o dia todo, comida que era de solo vivo, conexão solo vivo. Tem um projeto chamado Conexão Solo Vivo, para esse resgate do solo. Então, o solo tinha nutriente. A cultura era de rotatividade, você recuperava solo. Você não tinha monoculturas como a gente tem hoje. Né? Então, a comida tinha nutriente e as pessoas comiam comida. Aí não tinha aditivo químico, e não tinha essa gama absurda de medicamentos que muitas vezes são utilizados até sem prescrição, que a pessoa vai lá na farmácia e compra. Entendeu? E como é que a gente vai organizar isso diante desse quadro atual? O que... Eu queria especificar, assim, glúten. É tirar o glúten? Essa é a única alternativa? Olha, vamos pensar num processo mais amplo. Eu acho que a primeira coisa que deveria ser entendida, né, e deveria ser utilizada no Brasil todo é o Guia Alimentar do Brasil. Um guia maravilhoso, publicado pelo Ministério da Saúde em 2014. Ainda existe? O melhor guia do mundo, respeitado no mundo todo, utilizado como base para a saúde pública em vários países e não é conhecido no Brasil. Sim, o que tem nesse guia? O pessoal da Nupens. Primeira coisa desse guia. Vamos botar na descrição aqui do vídeo. Opa, do que vocês precisarem eu mando para vocês. É fantástico esse guia, tá? Dr. Carlos Monteiro, da USP, a equipe do Nupens, ganharam prêmios internacionais com esse guia. São altamente reconhecidos. E o que diz nesse guia? Entendeu? Não coma ultraprocessado. Tá? Aí depois eles resgatam esse negócio de comer a comida que a natureza deu. Eles não falam em comida de verdade. Comer comida que a natureza deu. Mas todo o resgate que envolve a preparação, o contato social, familiar, toda a preocupação com você voltar para aquele processo de falar aquilo que a gente falou que é o simples de tudo. Arroz, feijão, carninha, legume, verdura e fruta. Vamos comer... eu vou comer pão com café, leite com café e pão com manteiga. Sério? E a batata doce, e a mandioca, e a mandioquinha, o cará, e o inhame, e a tapioca, e a crepioca, e as frutas.
Então a gente tem tanta opção. Brasil, gente. Brasil dá de 10 em qualquer lugar. De opção de comidas que a natureza deu. Inclusive, em cada região, alimentos que a gente aqui, nós aqui em São Paulo, não conhecemos. Um monte de coisa que tem lá no Centro-Oeste, no Nordeste. Cada vez que eu viajava da aula, eu ia lá para o supermercado e ficava pesquisando, né? Umas coisas maravilhosas que a gente não conhece, né? E que tá aí. Então, quando você fala assim, como que a gente faz isso? Vamos comer comida. E aí a coisa funciona. Ah, mas e o glúten? O grande problema do glúten, que é esse trigo, né? É o glúten modificado, né? É o trigo modificado. E é o que usa aqui, né? A maior quantidade aqui no Brasil. Você vai para a Europa, já não é. Se você vai para a Itália, você come pasta, pizza, pizza e pasta e volta inteiro. Por quê? Porque eles têm lá os trigos ancestrais. E eles usam muito mais os trigos ancestrais. Qualquer lugar que você vai. É o farro, espelta, camut, grão duro, trigo sarraceno. E muita oferta de produtos sem glúten. É o que mais tem oferta de produtos sem glúten. É a Itália. E são fantásticos. Você pega Barilla aqui, maravilhoso, né? Sem glúten. Então, com certeza, a gente já tem isso. Porém, o que acontece é que no hábito da população brasileira, você vai ver o glúten, o leite, a soja, o açúcar e aditivo químico de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Por quê? Porque vai para o ultraprocessado. Então, você pega o pão, a bolacha, a torrada. Ó, o pessoal acha que está comendo coisa diferente. Pão, bolacha, torrada, panqueca, bolo, torta, salgadinho, lasanha, macarrão. E vai. Ou seja, tudo a mesma base, né? é igual, é a mesma coisa. Então, as pessoas comem a mesma coisa o dia Mas se inteiro. você comer sem glúten? Com Porque tem caras macarrão diferentes. sem glúten, tem pão sem glúten. Não, também não dá para abusar de farináceo nenhum, né? Isso a gente tem que pensar nesse processo sempre no equilíbrio. Porque o tirar o carboidrato, ele faz você usar a sua proteína como energia e ele desestabiliza a médio e longo prazo o sistema imunológico, endócrino e neurológico. Tá? O comer muito Então, carboidrato... comer sem carboidrato não é tão saudável como se diz. O comer muito isso? carboidrato te desestabiliza completamente. Porque te Se leva você para uma come muito resistência à carboidrato, te insulina. desestabiliza. Se você não come carboidrato, também te desestabiliza. Até mais. É terrível isso. Você Comer é muito muda. difícil, né? Porque tem Eu acho que equilibrar um não. monte de coisa. A gente tinha isso empírico no tempo da vovó. É que o pessoal começa a inventar a dieta da lua, da sopa, do abacaxi, do pezinho, do pontinho, do polenguinho. Porque se você voltar para o comportamento alimentar, para o hábito alimentar, o que eu vou comer? Arroz, feijão, carninha, legume, verdura e fruta. É óbvio que eu falo do arroz e feijão, mas a gente está falando do grupo alimentar. Eu posso fazer um escondidinho de carne moída, comer com uma salada verde, uma Com fruta. mandioca, com aipim, Entendeu? Eu posso com inhame, fazer... pode fazer de várias Inhame, maneiras. na minha casa eu só uso leite A gente de chama aqui em São Paulo chama mandioquinha, a gente chama de batata batata baroa. Em baroa, Minas, fantástica, né? Fica ótimo. É maravilhoso. Então, quando você começa a tirar esses ultraprocessados e esse glúten e esse leite e esse do teu dia a dia, o que você vai fazer? Você vai limitar o que você come ou você vai ampliar? Você pode ampliar, Porque se aí eu você vou usar todos os elementos. Aí eu vou começar a descobrir os sabores que as comidas têm, ao invés de comer todo dia a mesma coisa. Entendeu? Eu vou começar a descobrir os sabores. Você não come glúten nem toma leite, né? Provavelmente. Você Glúten, tem um livro do glúten, leite. leite, O mais soja. recente é sobre Mas como é o quantos título livros mesmo são? do mais recente do leite? O impacto do consumo do leite na saúde humana. Na saúde humana. Quantos livros são no total? 20. O do leite foi o 20º, né? 20 livros publicados. Então você não come glúten, não toma leite, nenhum laticínio. Não. Glúten, leite, soja, açúcar, aditivo Soja. químico. Soja. O que entra de soja em casa de vez em quando? Quando você coagula ou fermenta a soja, ela tira fatores antinutricionais e faz parcial digestão da proteína. Então, passa a ser um alimento que a gente utiliza. Claro que hoje em dia, a preferência é sempre o quê? A soja orgânica. Então, eu vou comer um tofu orgânico, miso orgânico. Por quê? Porque a soja também está altamente transgênica. Tanto a gente vê os tezinho nas embalagens. Exatamente. Não é coincidência, né? É. E não é à toa que é obrigado a colocar. Não pode ser à toa, tá? Então, se você falar fazer uma pasta de tofu ou usar, muitas vezes, de vez em quando, a gente até usa em casa, tá? Porque a gente sabe que aí não é o problema. Comer uma comida japonesa, fazer
Ok. Tem muito shoyu sem glutamato, tem muito Tem shoyu de shoyu. coco. Tem shoyu de coco, tem shoyu sem glutamato, sem açúcar. Mas é difícil achar shoyu sem glutamato. E o shoyu O original shoyu é... de coco tem glutamato? Não. É difícil achar shoyu sem glutamato na vida dia a dia, assim. Ó, a Nos gente tem. restaurantes não tem. Nos Só tem o restaurantes, shoyu nos tradicional. supermercados. Eu sou do tipo que lê rótulo também. Eu fico buscando alternativas. Quando tá em restaurante, eu peço o light para amenizar um pouco, tá? Mas quando a gente vai comprar, hoje você tem, por exemplo, se você vai para Liberdade, você tem inúmeras opções. Eu compro no Mercado Livre o shoyu Não, sem porque coco. o shoyu O shoyu de original... coco da Copra vem. E fica, é muito vende bom, né? normal, hein? Mas o... É muito bom. É muito bom, eu gosto muito também. Bom, eu gosto. Mas o shoyu original, outro dia eu vi na internet também, o shoyu original do Japão é caríssimo, né? E não Aquele tem shoyu. glutamato. É. Não e tem. que eles fazem com um processo super artesanal. Orgânico, como se fosse um fermentação vinho. orgânica, é. E não tem essas porcariadas todas, E exatamente. você cozinha, faz bolo, torta, tudo? Na minha casa, a gente ama tanto cozinhar que essa casa que eu tô agora terminando, né, de construir, o maior local da casa é a cozinha. Entendeu? Nós fizemos uma ilha de 3 metros. Então, assim, porque eu Agora cozinho, tá na meu moda marido essa cozinha, cozinha minha filha cozinha, o americana, meu neto entra no meio junto. Entendeu? Ah, legal. Então, todo mundo cozinha. Meu marido vai muito pro salgado, né? Então, ele faz uns risotos maravilhosos. Não usa um queijo. E o pessoal que come o risoto não tem ideia que aquilo não tem creme de leite, queijo, nada. E come e, sabe, perde receita. É aquela história que eu brinco, perde receita, entendeu? Adora. E meu E marido esses queijos vai... de castanha que estão começando a surgir também, essas A alternativas? gente tem vários queijos vegetais que são legais. Agora, o que eu falo pro pessoal é, o queijo vegetal, ele não vai substituir o sabor do queijo do leite de vaca. Não adianta você querer comparar. Ele é gostosinho, alguns são, outros não, são gostosinhos. Às vezes, por exemplo, eu pego um queijo ralado da Vida Veg, esse queijo ralado ele tem um cheiro de parmesão, então eu consigo fazer uma lasanha e fica bem gostoso. Mas tem outros que não, então... Para mim, eu sou muito seletiva em relação ao que é mais legal ou não. Mas a gente está percebendo que está aparecendo uns maravilhosos. Porque às vezes a gente tem algumas pizzarias, muitas aqui em São Paulo, que fazem qualquer pizza do cardápio sem glúten e usam queijo vegano. E algumas delas estão fazendo umas pizzas, como eu brinco, de comer rezando, entendeu? Muito boas. Eu fico, que queijo que eles estão usando? Que queijo vegetal é esse que está maravilhoso? Então, o que eu acho é que dentro desse processo, por que vocês veem tantos lugares hoje em dia, não só aqui em São Paulo, interior, quando eu vou muitas vezes, vender coisas sem glúten, sem leite, sem açúcar, seja no supermercado, seja nos restaurantes, seja opção. Por que ampliou tanto? É moda? É seita? Ou é tendência de consumo? E por quê? O que eu ouço dos meus pacientes? Quando eles saem de quadros críticos e começa a funcionar de novo, eles olham para mim e falam assim, doutora, é sem volta. É sem volta, tá? Então, assim, o que é esse sem volta? Quer dizer que a pessoa vai numa festa e só tem glúten ou leite, ela vai deixar de comer? Com certeza não. Mas no dia a dia dela, pode ter certeza que não vai ter. Então, e isso é uma das coisas que a gente fala, né, Duda, que você falou, de vez em quando. Sim, porque o nosso organismo foi feito para tolerar agressor e não para não tolerar. Então, qual é o problema? O problema é quando eu entro com o agressor e perco a defesa. E esse processo vai se somando. Eu falo que a hora que ele transborda o potinho é a hora que a pessoa vira e fala assim, e de repente comecei a ter bronquite. E, de repente, comecei a ter dermatite, tá? Esse de repente nunca é de repente. Ele vem num processo inflamatório crônico. Silencioso, que eu chamo de safado e come quieto, entendeu? Chega uma hora, o potinho transborda e começa a ter sintoma. Quando começa a ter sintoma, toma o remédio para controlar. Mas não muda a causa. Até tem uma das minhas lives tira o leite que não tira a amida. Tá? Tira o leite que não tira a amígdala. E isso daí é quase regra que a gente pega no consultório. Tá? Atendi uma criança semana passada. Uma criança social que eu acompanho de tratamento de autismo. E quando eu peguei essa criança, uma criança com 6 anos, que não falava, só chorava, gritava 24 horas por dia. Não dormia nem ele, nem a casa toda. Diarreia, refluxo, batia na cabecinha o tempo todo, né? E todo esse quadro. E tomava 2 litros de leite por dia, fora as bolachinhas.
né? Aí, conversando com a mãe, tudo bonitinho, eu expliquei tudo para ela, muito simples, um pessoal muito gracinha, né? Quando eu expliquei tudo para ela, é aquela mãe que arregaça as mangas e fala: o que, que eu preciso fazer? E vamos embora. E ela começou a fazer. E aí eu atendi ela agora semana passada. Então, faziam 4 meses. Ela fez doutora. Eu imaginava que em 1 ano meu filho estaria melhor. Só que em 2 meses ele não chorava mais, ele não gritava mais, o intestino funcionava, ele não teve mais refluxo, ele parou de bater na cabecinha. E ele estava com para marcar cirurgia de adenoide de amígdala, porque ele chegava a tomar 3 antibióticos por mês. E os antibióticos não só não faziam mais efeito, como estava pondo em risco a vida dele. Então, ele não podia mais tomar antibiótico e ia ter que tirar adenoide de amígdala. Doutor, ele nunca mais teve mais nada. A adenoide foi para o lugar, a amígdala foi para o lugar, não teve mais nada, tomava 5 remédios, está com 2 remédios, certo? Em 4 meses. E nessa semana que ela estava falando comigo, né, que foi a semana passada, ela falou, e ele começou a falar as primeiras palavras. Chamou o papai, né? Papai, o nome do papai dele, e pediu água, e foi as primeiras palavras que ele começou a falar. Aí você vê uma pessoa dessa, e simples de tudo. E eu falei para ela, e aí? Você mudou isso na tua casa? Na minha casa, doutora. E você voltaria a comer como vocês comiam antes? Jamais. Entendeu? É isso, as pessoas quando vão observando o que acontece com o organismo delas, aí você fala assim, prazer de comer, sim, mas eu posso trocar o prazer. Eu não vou tirar prazer, eu vou trocar prazer. Tem tanta coisa boa para comer. Como é que troca prazer? E tem uma coisa também que as pessoas misturam muito a identidade com o que elas estão acostumadas a comer, né? Por exemplo, e usam palavras até, eu amo queijo. Isso. Certamente não é essa palavra, né? Que é o que ela sente de verdade, mas ela coloca em palavras como se Não fosse... posso ficar sem, doutora. Não vou conseguir ficar sem. E assim, o que tem no queijo que muitas vezes as pessoas não têm ideia? Morfina-like, tá? Tem uma substância chamada beta-caseomorfina 7, que faz parte da caseína do leite, que é semelhante à gluteomorfina desse glúten do trigo moderno. É uma sequência de 7 aminoácidos que a enzima humana não digere e que é semelhante ao opioide. Por isso que ele é chamado de morfina-like. E essas morfina-likes, elas são associadas como um dos principais desencadeantes de distúrbios neurocomportamentais. Só que elas funcionam como droga. Então, o que acontece na hora que você consome? Eles ocupam receptores no sistema nervoso central. Não só, tá? No intestino, na bexiga, em vários outros lugares. Que eu não tinha ideia disso antes de escrever esse livro. Eu só relacionava a parte opioide dela. Depois eu peguei inúmeros estudos mostrando relação com doença autoimune, diabetes, doença neurodegenerativa, coisas que até então eu também não sabia. Olha que eu estudo isso há 40 anos, tá? E aí, esses opioides, quando eles ocupam o receptor, eles dão uma intensa sensação de prazer. Então, é um prazer, é um relaxamento, é um conforto, Só que depois de um período, eles vão voltar a alterar o sistema nervoso central como qualquer outra droga. Por que as pessoas se drogam? Porque quando se drogam tem prazer. Depois vem todos os estragos que ela faz no organismo. A ansiedade, irritação, irritabilidade, né? Todo esse processo. Isso é uma coisa que me impactou muito quando eu estava fazendo a pesquisa sobre o seu trabalho agora para fazer essa entrevista, de irritabilidade, da pessoa ficar reclamando, ficar reativa, né? Tudo incomoda, tudo... Sim, é porque é causa de TDAH. É um tipo de abstinência... Com certeza. É efeito colateral dessas substâncias. Vamos pensar em vários processos, porque um deles é a morfina-like. A morfina-like, ela tem uma ação enorme. Só esses alimentos aqui tem isso? Os outros alimentos que a gente está acostumado a comer? Os mais estudados. O feijão, o arroz, a carninha, a fruta... São enzimas que o ser humano digere. Desculpa, proteínas que o ser humano digere. Nós temos enzima que digere. O ser humano nunca digere queijo? Nem queijo, nem Meu glúten, amor, né? eu vou te falar um pouco mais amplo disso. Tente dar leite de vaca para o bezerro depois que desmama. É diarreia na certa. Ou seja, pensa em qualquer mamífero que existe na face da Terra que continua tomando leite depois que desmama. Não tem. Não Só existe. o humano, né? Ok. Só que o humano não só continua tomando leite depois que desmama, mas de outra espécie. Que a espécie não toma.
Você não vai ver vaca tomar leite de vaca, certo? E a hora que você começa a ver o que é leite, leite não é um alimento. Leite é um fluido biológico, que também tem nutriente. Por quê? Porque o leite de qualquer espécie é para fazer aquela espécie desenvolver as principais características e o pico desse crescimento nesta primeira fase da vida dela e adaptar essa criatura, seja nós, ser humano ou qualquer outro, ao meio. Então, qualquer leite de qualquer espécie tem muitos fatores de crescimento, tem substâncias chamadas de microRNAs, que é como se fosse um softwarezinho que vai desencadeando as características de cada espécie. E tem proteínas que são altamente insulinogênicas. De qualquer espécie, sim, a insulina é um hormônio anabólico. E eu preciso ativar mTOR, que vai também levar ao anabolismo. Por quê? É crescer e se adaptar ao meio. Então, nesse período... Nenhum leite, búfala, cabra, nada. Você percebe que isso é para todas as espécies? Então, na espécie, no momento da amamentação, onde isso tudo é fundamental acontecer, tá tudo certinho. O leite da espécie. Quando você pega um bezerro, né, o bovino, né, o leite bovino, na verdade, é uma criatura que vai ter que ter 400 quilos em um ano. Então, ele tem 3 vezes mais proteína que o leite da mãe, ele tem 3 vezes mais cálcio, 6 vezes mais fósforo, sódio, ou seja, solutos. Então, por quê? Porque é muito diferente o bebezinho do bezerro, do que um precisa e do que o outro precisa, certo? Só que dentro desse contexto, a hora que você começa a dar para o ser humano, uma coisa bem importante, não tem uma proteína do leite da vaca que é igual do leite da mãe, tá? Em quantidade significativa. Nenhuma. Completamente diferente um do outro. A espécie é diferente. Então, o que é mais diferente de tudo nos leites dos mamíferos? A proteína. Porque é o que vai caracterizar a espécie. Aí eu pego essa proteína, que é para fazer o bezerro ter 400 quilos em um ano, e começo a dar para um bebezinho. Ou faço o ser humano consumir isso continuamente. Continuamente eu estou ativando mTOR, eu estou aumentando a insulina, eu estou alterando a proliferação celular, eu estou inibindo a capacidade do organismo eliminar células mal formadas. Então, a gente tem estudos hoje, principalmente o Dr. Bodo Melnick, que veio também no curso do Murilo. O Dr. Bodo Melnick, ele tem inúmeros trabalhos sobre o que os componentes do leite da vaca faz no ser humano, só que é trabalhos de longo prazo. Não é aqueles artigos safado publicado que avalia uma semana, um processo e sai falando as bobagens que falam por aí. Semana passada falaram que tá? 102 iogurtes por dia você ajuda a ter câncer de intestino. Isso. Então, eu não sei de onde tira um negócio desse. Porque a hora que você pega todos os estudos que já tem sobre isso, inclusive da Universidade de Harvard. Por que o The Plate, né, da Universidade de Harvard, que seria o guia alimentar deles, praticamente tirou laticínios do guia alimentar. Eles deixam em quantidades pequenas, tá? Ínfimas. Principalmente pela comprovação com câncer. Câncer de mama, útero, ovário e próstata, tá? E aí o Dr. Bodo Melnick colocou inúmeros estudos relacionando essas substâncias, a ação desses microRNAs no desencadeamento de câncer, mas são estudos a médio e longo prazo. Não é uma pessoa que pega uma semana, dá um negocinho e vai avaliar um ponto, sem avaliar o todo, entendeu? Agora, o que eu me baseio? E sempre me baseei. Tanto é que o pessoal brinca, fala que eu psicografei o livro de síndrome fúngica, né? Que é um livro que eu escrevi em 2009 e agora sai um artigo atrás do outro, coisa que naquela época não tinha. E aí o pessoal fala assim, de onde você tira? Da fisiologia. O que eu vou estudar? Como o organismo funciona. Aí eu procuro os livros de microbiologia, de gastroenterologia, de imunologia, de bioquímica. Então, isso te deixa fora de muitas desses ou artigos ou estudos que são direcionados para uma finalidade X. Entendeu? Não é isso que eu quero.
Eu quero entender como o ser humano funciona e como que a alimentação pode ajudar nesse funcionamento. É isso que eu pesquiso há quase 40 anos. E você entendeu? faz tudo, você cozinha tudo sem Sim. leite, sem laticínios. Então você faz bolo, você faz Bolo, torta, você faz. mousse, tudo que você. Pudim, tudo que você puder imaginar. Eu faço. Aí o pessoal fala: não pode comer doce, só se for para. Ninguém foi feito para sofrer, entendeu? A gente tem um monte de coisa gostosa que dá para comer, mas eu posso fazer elas com qualidade nutricional. Mas o que você pode Tá? botar para adoçar? Que também você falou que açúcar. Uma não das se deve coisas comer. bem legais que existe, né? Tem vários açúcares que são hoje mais naturais, né? Os que têm mais estudo comprovando alteração de microbiota e danos no organismo são aspartame, sucralose e sacarina, tá? Mas, por exemplo, a gente tem um açúcar de coco que ele é rico em inulina. Inulina é alimento de boas bactérias, Então é bom açúcar tá? de coco. Açúcar de coco. E o açúcar de coco não é tirado do coco, né? Porque Ele as pessoas é falam, tirado açúcar de coco. Não é. Tirado Por da isso, seiva da ali, né? seiva É. da árvore. Por isso ele não tem gosto de coco. E ele, você come Ele é ele. torradinho, até tem uma nota de Açúcar. coco no gostinho. Não acha? Eu acho uma notinha de açúcar mascavo, mas- assim. O Mascavo açúcar com mascavo. O açúcar mascavo, ele é o que mais tem fungo. Isso aí. Então, além dele ser alimento de fungo, o Proteste fez uma avaliação de todas as marcas de açúcar mascavo, todos com fungo, tá? É que nem amendoim? Amendoim, oleaginosas. As oleaginosas são alimentos fantásticos. Sim, mas o amendoim eles falam que tem fungo. Amendoim e oleaginosas Mal têm fungo. conservado, né? Tem fungo. Mas, porque o que o fungo quer? Nutriente. Você não vai ver margarina com fungo. Você não vai Aliás, ver esses margarina fast não food, estraga, né? sanduíche fast foods, não estraga. E é por isso que eles botam né? essas gorduras porcaria nos industrializados também, porque aumenta o shelf life, né? A vida de Isso. prateleira. Com certeza. E não estraga. E o fungo não quer. Hum. O fungo não quer porcaria, o fungo quer nutriente. Então você vai ver fruta fungar rápido. Você vai ver fungo nas Morango, oleaginosas. gordura, compra o morango, ele tá lindo. Aí você vira pro lado, quando você olha de novo, tá tudo né, O- cheio de o fungo. fungo gosta mais que a gente, tá? E aí você vai ver rapidinho. Então, o amendoim é um alimento de altíssimo potencial alergênico. E tem aflotoxina e fungo. As oleaginosas, elas são alimentos de qualidade boa. Tá? A gente está falando das castanhas, nozes, amêndoas. Mas só que continuam tendo facilidade de ter Macadâmia. fungo. Então, o que a gente toma esse cuidado? De estar fresco, de não estar branquinho em volta, de quando comer, dar uma torradinha, né? De variar entre elas, ao invés de ficar fazendo mix. Então, isso tudo são dicas que vão ajudando a gente a ampliar o que pode comer. Não né? fazer mix, né? Não fazer mix, não é muito interessante o mix. Cada dia comer um. Então hoje eu vou comer um punhado de exemplo, macadâmia. hoje eu Aí como um pouco amanhã de eu como um amêndoa, pouco de amanhã eu castanha do Pará. E nem precisa comer todo dia, né? Mas são opções que a gente tem. Mas se fala de comer castanha do Pará, Duas que por agora dia se por causa chama... do selênio. É. né? Então Tem vamos essa lá. lenda Uma também. castanha por dia traz saúde, alegria e alergia. Tá bom? Castanha do Pará é altamente alérgica, tá? Então, aí você fala, pode comer? Pode. Pode comer todo dia? Não deve. Tá bom? Deve variar. Os alimentos a gente tem que pensar em variar. E o feijão? Tá. Pode comer todo dia ou varia também o tipo de feijão? O Um dia ideal feijão é vermelho, variar. feijão Se preto. puder variar, quando eu falo pro paciente, né, que eu falo assim, é importante comer alguma coisa do grupo do arroz. Arroz, batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, quinoa, amaranto, batata doce. Alguma coisa do grupo do feijão. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão branco, preto, azuki, verde, jalo de corda, vermelho. Olha o número, olha a variedade que a gente tem no Brasil. E você vê as pessoas comendo a mesma coisa todo dia, o todo tempo dia. todo. Tá? Então, Que nem o pessoal do peito de frango com batata doce. Que é todo dia a mesma coisa. Aí é de chorar, né? É de Quando você matar. começa a ver frango, atum, batata doce, clara de ovo, eu falo, meu Deus, quando é que o pessoal vai começar a entender que o organismo é uma coisa muito mais ampla do que isso. Você precisa Agora tá ter na moda o conjunto de ovo, né? reagentes. Tá na moda agora comer 9 ovos por Essas dia, dietas não das sei quantos famosas, ovos. cheio de ovo. É. A clara de ovo é de altíssimo potencial alergênico, altíssimo. Então é melhor comer Tá. gema? O que é ideal é que você coma de 1 a no máximo 2 ovos ao dia. Tá? Pode comer todo dia? Pode. Se você come 1, máximo 2 por dia, o organismo tolera, Não, mas ele aí, no consegue caso, tolerar. Outra coisa que acaba puxando muito o homem, e aí eu me coloco
Para ganhar massa muscular tem que comer mais proteína. E aí eu cresci nos anos 90, 2000, querendo comer aquela época comer de 3 em 3 horas, Sim. tomar whey protein, comer um monte de ovo, comer carne, um monte de proteína. E aí eu te pergunto, você falou de 1 a 2 ovos por dia. Aí para minha filhinha, normalmente eu faço 1, para minha mãe 2, e para mim eu como 3, 4, 5 até numa refeição. E é muito? A minha maior preocupação, porque o ovo é um alimento fantástico, né? A minha maior preocupação é que, assim, eu já tive inúmeros pacientes que, quando começava a comer 2 ovos de manhã, 2 ovos à tarde, né? Num determinado ponto, começou a ter reações violentas com o ovo. E nunca mais pôde comer ovo. Não consegue comer até hoje. Entendeu? Então, o potencial alergênico da clara de ovo é grande. E assim, a gente precisa, quando você volta para aquela história que eu te falei, existe um conceito de que para você ter proteína, você tem que ter origem animal. Isso não é real. Então, para mim ter proteína, eu tenho que ter um equilíbrio que me leve a uma quantidade adequada de proteína, mas quem poupa a proteína é o carboidrato. Então, o carboidrato adequado, tá? Um tubérculo, um arroz integral, até um arroz branco que você vai associar com feijão, com ervilha, com uma salada, mas quando você está naquela quantidade adequada, né? O excesso de nada é legal, nem do alface, entendeu? Mas quando está numa quantidade adequada, o que vai acontecer? Você tem o conjunto dos reagentes. Neste conjunto dos reagentes, você vai otimizar reações químicas. E o organismo consegue utilizar adequadamente. Carboidrato é o maior energético do cérebro. E o cérebro não tem reserva de energia. Ele não sabe usar a energia de alimento que você comeu há mais de 2 horas e meia, 3 horas atrás. Corpos cetônicos é só depois de 18 a 24 horas de jejum. Então, como o energético real do cérebro é glicose e ele não tem reserva de energia, por isso, o ideal é não passar de 2 horas e meia, 3 horas sem comer mesmo. Isso não quer dizer que tem que comer um montão em cada uma. Uma fruta nos intervalos já é suficiente, tá? Só que a hora que a gente tira o carboidrato, o organismo se vê numa sinuca de bico, fala, e agora? Aí ele vai fazer, principalmente se você ficar mais um longo período sem comer, mais de 3 horas sem comer, o cérebro acha que está no deserto e vai pifar. Faltou nutriente, faltou energia, segura a gordura que alguma coisa está errada. Porque gordura é garantia de sobrevivência. Aí ele pega e produz cortisol. Para o cortisol fazer o quê? Arrumar rápido glicose para o cérebro não pifar. Como que o cortisol faz isso? Pegando a tua proteína, transformando em glicose e jogando para o cérebro. Isso é chamado de gliconeogênese. Por que não a gordura? Porque está tudo errado, eu preciso garantir sobrevivência. Então, a primeira coisa que vai ser usada para manter o cérebro vivo vai ser a proteína e não a gordura. É uma proteína, faz uma glicose suja, né? Tem um monte de subprodutos. Porque essa proteína que você está usando deveria formar neurotransmissor que acalma. Enzimas digestivas, células de defesa, hormônios reguladores, cabelo, pele, unha, músculo, osso e cartilagem. Coloque isso a médio e longo prazo. Não a curto prazo. Não funciono como devia. Não estruturo como devia. Posso ter volume a mais onde eu não quero e vou ter fortalecimento a menos onde eu preciso. Ou seja, a gente começa a usar tudo em lugar errado. Então, é aquelas dieta maluquinha que tira tudo, fica comendo só proteína, fica longos períodos sem comer. Nossa, mas eu emagreci. Não, amor, você empobreceu. Porque você perde muito mais músculo, água e glicogênio do que gordura. Você está falando de jejum? Jejuns que não são fisiológicos. Jejum fisiológico é aquele que você come 12 horas e para 12 horas. Em média, tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos cada um, mas em média. Esse é o jejum fisiológico e necessário para todo o processo de renovação e de estímulo para várias reações do organismo. Fundamental. Por isso que é muito importante também a qualidade do sono. Né? E aí, agora, esses jejuns prolongados, tá? 14, 16, 18 horas. Já teve paciente que falou para mim, eu faço jejum de 20 horas. Eu fiz, meu Deus, entendeu? Então, esses são os que a médio e longo prazo vão fazer o organismo usar tudo em lugar errado. Tá? E eu brinco que hoje no consultório, infelizmente, o que eu mais atendo é vítima de dieta. Tá? É a vítima de dieta.
Porque aí começou, doutora, meu cabelo não cai, ele se joga. Tá? Bate no primeiro que passa. Não dorme bem. Pega gripe cabrisa. Candidíase só de respirar. Ou seja, desestabilizou todo o funcionamento do E o organismo. que você recomenda nesses casos que as pessoas estão desestabilizadas? Essa coisa do arroz, feijão, legume, verdura e fruta? Você falou uma coisa assim, né? Eu falo sempre para o paciente, a gente renova em média 50 milhões de células todos os dias, desde quando nasce até quando morre. E essa renovação celular é feita a partir do que a gente absorve. Você fala, você é o que você come. Não. Você é o que você absorve do que comeu. E aí tem aquela frasezinha do Chico Xavier que ele falava assim, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Tá? Então você fala, fazer o quê? Coloca matéria-prima de qualidade. Começa a comer comida de verdade. Começa a comer uma fruta a cada 2h30, 3 horas, ou seja, 5 ou 6 frutas ao dia. Legume e verdura no almoço e na janta. Comer comida, não ficar muito tempo sem comer, se hidratar bem, não tomar líquido com a refeição para não diluir o Por ácido que não clorídrico. tomar líquido por causa do ácido? Para não diluir o ácido clorídrico, que é o principal fator que vai determinar a tua digestão proteica no estômago e no intestino, vai determinar o controle de fungos, mais bactérias e parasita e vai determinar a absorção de vitamina e mineral. Olha o que acontece. Olha. Lembra do tempo da vovó? Líquido com a refeição faz mal e da barriga. A vovó estava certa. E essa moda agora aqui em todo restaurante, agora, pelo menos no Rio e São Paulo, eu quero limão espremido, água sem gás e limão espremido. Eu quero água com gás e limão espremido. Então todo mundo quase, sei lá, da mesa de 8 pessoas, 6 pedem água com limão espremido. Isso ajuda um pouco? Quem Eu pede não o limão é reclamo mais da ácido, vida, né? porque vai me aumentando o número de pacientes. Entendeu? Shot de limão. O grupo da laranja, limão, mexerica, polcã, laranja, lima, eles são ricos em salicilato. Sabe o AAS? Eles são ricos em salicilatos e aminas biogênicas. Então, são um dos grandes causadores de distúrbio gastroesofágico. Tá? E um dos principais causadores de enxaqueca. Tá? Fora que o grupo da laranja, se você olhar na fruteira, você vai ver que é o primeiro que funga. É mesmo. Os fungos amam de paixão. Ah, é? Tá? Então, dependendo da pessoa e do processo, ele pode estar sendo causa de uma série de transtornos no organismo. Aí o pessoal vai e ainda começa a consumir todo dia, o dia todo. É aí que tem a encrenca. Não é quando eu vou usar um limãozinho aqui, uma laranja ali. É quando começa a fazer esse shot de limão todo dia. Vai todo dia para o restaurante e água com limão. Tá? E aí você começa a ter processos que depende da predisposição genética. Então nada pode sempre. ser todo dia, né? O ideal, sempre, quando você estuda o funcionamento do organismo, é evitar monotonia. E a gente tem tanta coisa, a natureza dá tanta coisa. Na minha casa nunca tem menos de 14, 15 variedades de fruta por semana. Tá? Fora os legumes, verduras, etc. E tal, né? Então, a gente tem tanta coisa que a natureza dá. Aí você falou, como mudar isso? Uma hora você me perguntou. Paladar muda a cada 15, 20 dias. Então, quanto mais você vai equilibrando o organismo e pondo comida de verdade, mais você vai deixando de ter aqueles vícios alimentares. Né? Vai começando a perceber que as comidas têm sabores maravilhosos e que muita coisa pode dar prazer. Né? A gente pode variar esse prazer. Você fala em Aliás, comida falando de verdade 2 vezes por semana, 2 vezes por dia? Almoço e jantar. Almoço e jantar? Sim. O De jantar, arroz, feijão, legume. o jantar é uma das refeições mais importantes em qualidade e equilíbrio do dia. Por quê? Ao contrário do que falam, do que pensam. Porque Por não isso, é tomar café como da rei, manhã, almoçar como príncipe, jantar como mendigo. plebe. Só se eu pensasse em quantidade. Mas se eu pensar em qualidade, a qualidade e o equilíbrio do jantar tem que ser a melhor e mais completa do dia. É verdade que o organismo gasta menos energia à noite? Verdade. É verdade que a quantidade total de comida do jantar é um pouquinho menor que do almoço? Verdade. É verdade que quanto mais cedo janta, tudo funciona melhor? Provado e comprovado. Por isso que ideal entre 6 e 8, ideal do ideal entre 6 e 7 da noite. Mas é a qualidade do jantar. A melhor, a mais completa e equilibrada do dia. Por quê? É durante o sono que a gente tem o pico da renovação celular, por ação do hormônio do crescimento. Então, qual é a qualidade de matéria-prima que eu vou dar no pico da renovação celular? Deve ser a melhor do dia. Então, esse equilíbrio do jantar, tempo da vovó, de novo. Vovó, você jantava ou lanchava? Jantava, que absurdo. Lanchar. Entendeu? Não era assim?
Era assim, você não via ninguém lanchando. É. Era janta, Era tá? janta. E ainda era cedo. Uhum. As pessoas, ó, não tinham doença crônica não transmissível. Hum. Era raríssimo você ver. Você não ouvia falar em autismo. Você não ouvia falar em criança, adolescente com depressão, pensamento suicida. À torta direito, como é hoje. Tá? Então, Esse e as aumento pessoas do autismo, por comiam exemplo, Antes comida. da gente entrar nesse assunto, eu queria interromper também para falar da Dinox, que é também nosso patrocinador, que é a churrasqueira. Essa aqui é a elétrica, é DXX 300, que é elétrica, só ligar na tomada. Praticamente não faz fumaça. praticamente não Muito faz prática. fumaça. Você não fica defumado quando você faz churrasco nessa churrasqueira. É verdade isso, é real. E dá para fazer comida muito saborosa e de alta qualidade também. Comida com a de Dinox. verdade. Comida de É verdade. verdade. Porque também não entra em contato com a brasa, como no churrasco tradicional, que dizem que prejudica muito, né, a saúde. É, Comer a quando- carne quando ela entra em Quando contato está com incinerada, carvão. né? Que é um É. dos perigos também, né? Do churrasco, por exemplo. Porque Acrilamida, aumenta a essas chance coisas. de toxicidade, né? Com Sim. certeza. E a gente, agora esqueci o que eu estava perguntando, que você interrompeu. Você ia entrar nas crianças autistas e... Sim, porque hoje em dia me preocupa muito isso. O número de crianças autistas, a quantidade de adultos dizendo, eu descobri o autismo agora aos 40 anos. E crianças com, como é que chama aquele TDAH. transtorno? TDAH. TDAH. Isso é das Isso coisas tem, que eu porque mais uma vez atendo no a primeira consultório. vez que eu te vi na vida foi numa conferência do Murilo Pereira em Brasília, e você contou a história de uma criança autista que não falava, não olhava no olho. como não- essa história que ela contou aqui hoje. muito semelhante a essa que você contou aqui hoje. E que você mudou a alimentação da família inteira, né? Porque muda da criança, muda da família. Quando porque você muda da criança, você só vai mudar da criança se mudar se da mudar família. da família. Com E toda a criança certeza. teve outro comportamento. Essa criança, ela teoricamente, ela não era autista. Até 2 anos de idade, ela estava tudo dentro da normalidade. Ela começou a ter epilepsia e convulsão. E essa epilepsia e convulsão era 24 horas por dia. Então, ela tinha crise, parava, tinha crise, parava. E era uma coisa que eles mediam e era o dia todo. E aí começou em vários neurologistas, nenhum medicamento amenizava as crises. Como nenhum medicamento amenizava as crises, ele parou de falar, perdeu o contato de olhos, e aí foi regredindo. E aí os pais do Rio, né, vieram para São Paulo, foram em 3 centros de referência aqui, e os 3 centros de referência deram o diagnóstico de doença neurodegenerativa, sem chance de remissão, com 20% de chance de sobrevivência, né? E aí, os pais tinham feito a assessoria de um dos meus livros, os 2 jornalistas. Então, eles, na verdade, não ligaram o nome à pessoa, mas foram conversar com o meu marido, porque fizeram uma amizade com a gente lá, foram conversar com o meu marido. E o meu marido né? Seu marido que edita os livros. E já escreveu todos eles comigo também. E ele é louco por criança. E ele fazia assim para eles: traz aqui, vem aqui. Tem que ter alguma coisa que a gente pode ajudar. Vem para cá, vem para cá. Aí eles foram, e aí eu observei todo o quadro da criança. Criança que o intestino ficava 7 dias sem funcionar, alimentação só com ultraprocessado, açúcar, leite. E eu falei assim: opa, peraí. Né? Qual a sugestão? Qual a orientação? Era internar, dar uma droga mais forte para a criança, mas que podia dar sérias consequências. Então, os pais falaram: nós não vamos fazer isso, nós vamos para a casa da minha mãe no interior. 1 mês para pensar. Eu falei: enquanto isso, faz o que eu vou falar. Aí eu orientei tudo, tirei os... O que eu dei para ele comer? Adivinha, Leda? Arroz, feijão, carne, legume, verdura, fruta, tá? Cereais integrais, tubérculo, ensinei receitinha de panquequinha, de waffle, de bolo, né? E vamos dar comida, vamos comer comida de verdade, né? E acertei todo esse processozinho e dei uma suplementação básica, vitaminas, minerais, vitamina D, ômega 6, né? Básico. E eu tinha que dar básica porque avô médico e tio médico. Então, e os 2 estavam apavorados dela seguir a orientação de uma nutricionista. E aí, como eles me conheciam e confiavam, eles seguiram tudo muito direitinho. Primeira semana: Denise, a hora que o intestino dá sinal de funcionamento, as crises estão diminuindo. Segunda semana: o dia que o intestino funciona, ele não tem crise. E o dia que o intestino não funciona, ele tem. Terceira semana: intestino funcionando todo dia, nunca mais, até hoje, 10 anos, nunca mais teve uma crise. Só que, com 25 dias, ele voltou a falar, voltou o contato de olhos e voltou tudo. Desse dia em diante, o avô chegou a pegar livros meus e distribuir na cidade. Olha o que a nutrição pode fazer.
né? Mas é isso, as pessoas quando pensam nos sintomas, elas nunca ligam isso com a possibilidade de uma matéria-prima errada, que está inflamando, que está desequilibrando. Elas nunca pensam na falta do nutriente que executa aquela função. E principalmente numa microbiota. Imagina uma criança que nunca o intestino funcionou, a ponto de ficar 7 dias sem evacuar. Como é que estava a microbiota dessa criança? Uma microbiota que produz precursores de neurotransmissores. E aí funciona só com alimentação resolveu? Que coisa, hein, menina? Que coisa Saco, impressionante. do que nós somos feitos? Eu falo luz, brisa ou nutriente, né? Então, com a alimentação. Isso Mas é Você impressionante. consegue, com o exame, saber como é que tá a microbiota? Esses exames genéticos também? Esses exames Existem de fezes? esses exames, mas aí, Duda, entra o fato de ser jurássica, entendeu? Então, como eu trabalho com isso há muitos anos, e aí nessa época não tinha exame, o que a gente aprende a desenvolver? Sinais e sintomas. Então, e como que eu consigo identificar? A hora que eu avalio os sinais e sintomas, eu cruzo com o hábito alimentar. Uhum. Eu falo que nutrição é assim, ó, atira no que vê que se acerta no que não vê. Porque eu não vou tratar a doença. Eu não tratei a cabecinha dele, eu equilibrei o organismo dele. E quando você equilibra o organismo, as coisas vão indo para o lugar. Tá? Então, é terreno biológico. Eu tenho que equilibrar esse organismo porque as funções vão se recuperando. Uhum. A gente tem uma capacidade absurda de funcionamento, de regeneração, de recuperação. Basta ter matéria-prima adequada. Uhum. Na hora que você fornece essa matéria-prima adequada e tira os gatilhos que estão inflamando, que estão agredindo, o organismo vai se recuperando. Tá? Então, inúmeros casos de TDAH, de autismo. Ah, mas tem tudo a ver? Claro que tem. Intestino não é ligado ao cérebro? É ligado ao cérebro. Mais de 90% das informações é intestino para cérebro. Então, se eu não tenho... Ah, mas a gente depende da microbiota até para o cérebro funcionar, ou principalmente para o cérebro funcionar. Mas a microbiota depende do que a gente come. Uhum. Entendeu? Então, é isso que você vai piada sua muito boa aqui. As pessoas esquecem que o cérebro faz parte do corpo. É. Mas não é boa. verdade? Porque a hora que você fala que um TDAH ou um autismo não tem absolutamente nada a ver com nutrição, Uhum. e isso ainda é ocorrente dentro da neurologia, de muitas terapias. Eu pego todo o relatório de um autista, que você tem lá pelo menos umas 20 terapias para essa criança fazer. E não tem uma alusão à nutrição. Nada. E aí, a criança não tem nutriente para formar um neurotransmissor para ouvir o que o terapeuta está falando. Ah, então a terapia não é importante? É claro que é importante. Mas eu tenho que ter um terreno biológico capaz de ter condição de lidar com aquela terapia. Senão, também não sai do lugar. Né? Eu queria te perguntar também sobre o café, sobre o álcool, sobre os antinutrientes, por exemplo, a dica que popularizou-se muito hoje em dia com a internet também, de deixar o feijão de molho antes de cozinhar, com uma rodela de limão, um pouquinho de vinagre, ou só deixar na água de um dia para o outro, Cozinhar e trocar crudo. essa água. E isso realmente ajuda a diminuir os antinutrientes? O que são esses antinutrientes que também são presentes nos alimentos saudáveis de verdade? E como a gente pode minimizar isso? Tanto é que você vê como que a gente aproveita um feijão ou um arroz quando cozinha. A natureza já faz as coisas certas, ou seja, né, quando que eu brinco e falo, a gente só começou a evoluir com o fogo, tá? Se começar a aproveitar os alimentos. Começa fora, Exatamente. Aí o deixar o feijão de molho, pelo menos, no mínimo, de 12 a 24 horas e ir trocando a água. São lectinas, são fatores, né, outros fatores antinutricionais que você vai deixando de molho e você vai amenizando muito. E quando, por exemplo, vai cozinhar, põe uma folha de louro, que ela ajuda a melhorar a digestibilidade pra também. isso? Eu achava que era tempero puro. Também eu fica sempre bom. falo isso. Coloca uma folha de louro e tal, mas eu falo... Tempo da vovó, né? Oh, meu Deus do céu, põe um Porque lourinho. sempre vi fazer feijão com louro, né? Mas agora eu tenho deixado de molho com rodela de limão, porque eu li em algum lugar, ou alguém me falou, que era melhor para não dar gás e tal. Mas eu não deixo 12 horas. Em geral, eu deixo 4, 5 horas só. Em geral, a gente É bom coloca à deixar noite 12 para horas. fazer de dia, tá? Que é legal. Como a gente mínimo faz de com 12 lentilha, horas. como faz com qualquer trigo para quibe. leguminosa. Esse grupo da leguminosa, tá? Então, por exemplo, eu não faço quibe com trigo. Você faz com quinoa? Eu faço com quinoa. E fica divino. Eu comi outro dia comeu, um né? com quinoa, e Muito gostei. bom. Fica Bem gostoso. maravilhoso. E leve.
Porque aí não para a digestão, não fica. Então é não melhor fazer com quinoa. fica, né? Com certeza. A minha mãe era E a árabe mesma- genuína. Só fazia com quinoa. Ah, é? A minha avó eu só fazia com trigo para quibe e na época a gente não sentia nada, né? Antes da gente saber de tudo isso, a minha mãe também fazia com o trigo normal. Depois que a gente começou a estudar todo esse processo, é que ela começou a fazer com quinoa e depois E ninguém o mais mesmo quis o processo, outro. é o dobro da carne para metade da quinoa Só que a gente e tal. cozinha a quinoa. Cozinha é? 10 minutos. Então ela fica cozidinha, aí você faz com ela. Ah, você cozinha a quinoa para 10 depois minutos misturar pra com a carne depois moída misturar, e a nessa mesma cebola e o proporção. hortelã e tal. Fica maravilhoso. Mas eu acho que quando você fala assim, ó, a gente comia e não sentia nada. Quando você fala em proteína mal digerida, glúten, leite ou qualquer outra, não é comum efeito imediato. Ah, então o efeito é Entendeu? acumulativo. O processo, o que eles causam é uma inflamação crônica de baixo grau. E ela, enquanto se você tiver um domínio, tiver um controle, você até segura isso. Se não, se o ataque for maior que a defesa, é aí que ele vai transbordar o potinho. E é aí que vai dar sintoma. E aí você vai achar que não tem nada a ver com ele. Jamais. Entendeu? Porque não é uma coisa que... Uma alergia é fácil. Comi camarão, deu edema de glote. Eu não quero olhar para o camarão nem de Nunca binóculo. mais, é. Entendeu? Agora, menina, aquele queijinho é tão bom. Entendeu? É, E o aí queijo a é um gente tem problema uma na minha vida. dificuldade de lidar Realmente, com uma série de queijo. sintomas. Outro dia eu ganhei um queijo e veio com uma sacola que dizia: ninguém é triste comendo queijo. Não mesmo, tem morfina like. Agora que eu tô vendo o que Entendeu? é. Tem morfina like. Mas E eu concentra sou 10 realmente- vezes. Você precisa 10 litros de leite para fazer um de queijo. Você concentra 10 vezes as morfina likes no queijo do que no leite. E Por 6 isso que vezes queijo no é tão iogurte. viciante. Por isso que ele é mais Porque viciante é de muito todos. viciante. Whey protein, que também seria outra parte da proteína, que é a proteína mais biodisponível. Que é a proteína mais leve. agressiva de É mais todas. agressiva? O que você tem no soro do leite? Beta-lactoglobulina. A beta-lactoglobulina é uma proteína que não existe no leite humano, que nenhum ser humano digere. E as outras proteínas do soro do leite, elas têm uma quantidade de aminoácidos insulinogênicos que nenhum outro alimento tem. Então, ele é altamente insulinogênico. O pessoal usa isso como um benefício, tá? Para poder melhorar a massa magra. Mas pensa numa pessoa com tendência à resistência à insulina. Tá? Então, a resistência à insulina, ela pode levar a acnes, espinhas, oleosidade em rosto, cabelo, alteração de um colesterol, de um triglicérides, de uma pressão arterial, né, de uma regulação hormonal, de uma doença cardiovascular, de uma obesidade, de uma esteatose hepática, de uma diabetes, de uma doença neurodegenerativa, como um Alzheimer, por exemplo, certo? E uma das maiores causas de resistência à insulina, a proteína do soro do leite. Então, Tá. você é contra o uso As do alternativas, então, que seria a de ervilha, Os de whey arroz, veganos. o peptídeo Os whey de veganos. colágeno. Peptídeos de colágeno, whey vegano, para quando precisar, sim. E tem Esse- o whey vegano? Tem. Não é whey, É são que eles chamam de whey proteínas isoladas. vegano porque não é do leite. Mas, na verdade, são É a mesma coisa, é um um pozinho. shake, um pool de proteínas de origem vegetal. E aquilo, como as proteínas de origem vegetal têm mais alta biodisponibilidade, então acaba tendo um efeito tão bom quanto. O que ele não vai ter? O efeito de ativação da insulina. Entendeu? Esse efeito de ativação de insulina, para muitas pessoas, eles podem favorecer o processo de um fortalecimento muscular, porque eles vão ativar mTOR, eles vão ativar a insulina, que faz o quê? É anabolizante. Então, nesse sentido, pode ajudar. Mas se você pensar em todo o resto do funcionamento do organismo, a médio e longo prazo pode causar doença. Tá? Café. Café, eita coisa boa, né? Cafezinho. O grande problema do café é o desequilíbrio, tá? Porque no café, as pessoas têm sensibilidades totalmente individuais. Tem aquele que vai tomar cafezinho, vai ficar bem, não vai dar nada. Tem aquele que vai falar, preciso de café para acordar. Tá? Esse é o mesmo que fala que não pode tomar café para dormir, tá? Por quê? O que o café faz? Ele inibe um neurotransmissor chamado GABA, e o GABA é inibitório. Quando ele inibe... Mas o GABA não ajuda você a dormir? Então, por isso, o café inibe o GABA. Ah, o café inibe. Quando ele inibe o GABA, ele ativa o glutamato, que é o excitatório. Então, eu acordo. Ah, o café acorda. É verdade.
Mas ele inibiu o GABA. Mas se você tomar café de manhã, não vai ter problema com Teoricamente, seu não. sono. Qual é o grande problema do café? É a sensibilidade individual, porque algumas pessoas são muito sensíveis no cérebro com café. É a sensibilidade individual, é não tomar com o estômago vazio nunca, tá? Café Você começa o jamais dia com o estômago... com então, café. Eu não começo o dia deveria, com deveria café. comer com uma fruta. Começar com uma fruta. Ah, Depois é o café. melhor, mas no índice glicêmico da fruta não faz engordar. Começar com fica- uma belíssima, linda fruta. Depois um cafezinho. Então, o café com o estômago vazio Então não é começa com a interessante. fruta, eu evito Mas qual tudo. fruta, por exemplo? Mamão, melão. A fruta que você quiser. O que Qualquer acontece fruta. com fruta? Fruta, qualquer fruta que você comer uma porção. Uma porção. Aqui que é uma porção? Bom senso. É uma porção. Tá? É cuidado com excesso de fruta, cuidado com suco concentrado. Uma porção de fruta. Qualquer fruta que você comer uma porção vai ter carga glicêmica baixa. Mesmo que o índice glicêmico Ah, seja então alto. a coisa é comer pouco. A carga glicêmica baixa libera energia regular e cai devagar. Então, ela mantém a energia regular para o cérebro. Certo? Então, esse Seria nunca... meio mamão papai, é isso? Meio mamão papaya, 2 pêssegos, uma banana média, 1/4 de um abacate, 10 uvas. Depende do tamanho de todo esse processo. Mas a fruta, quando você pensa assim, índice glicêmico, ou engorda, ou diabetes, vamos pensar uma coisa? Maior parte das substâncias bioativas vendidas pelas farmácias de manipulação, muitas mais caras que ouro, para tratar a ação da insulina, são tiradas de fruta. Aí a fruta é o problema, né? Certo? Com mais de 1.000 fitoquímicos que equilibram todo o metabolismo. E o A álcool? O fruta é o álcool é um problema. problema? O álcool, ele é um problema se ele for em consumo ou consumo frequente. É pouquinho consumo frequente. Não. Ou poucas vezes, mas muito por vez. Se for poucas vezes, normalmente não é o problema. Tá? Principalmente se você fala num vinho, né? Coisa que de uma maneira 3 geral dá taças menos de vinho, problema. assim, para uma pessoa... Se você pensar numa semana, Não, numa noite. Vai no Então. jantar, aí você toma uma taça de vinho, daqui a pouco vem outra. então, vamos pensar nesse processo num de vez em quando. Hum. Nenhum problema. O grande problema é um pouco todo dia. Hum. Ou quando você vai beber, Ou chutar o excesso. pau da barraca. Entendeu? Aí não é interessante, porque o álcool ele tem várias ações, ele produz substâncias no organismo, como acetaldeído, que são neurotóxicas e são hipoglicemiantes. Então, em uso contínuo, não é interessante. Em quantidades Em quantidades elevadas altas. também E vai te dizem trazer também problema. que quando você bebe é bom comer um carboidrato também antes de dormir para ajudar a metabolizar o álcool. O que acontece é que o álcool é hipoglicemiante. Né? Eu falo que quando a gente vai dormir, os hormônios do sono assumem o metabolismo, por isso que a gente não precisa ficar comendo durante o sono. Mas a gente não pode entrar no sono com hipoglicemia, porque aí fica uma caca de sono. É aquela pessoa que vai ter sono leve, agitado, às vezes pesadelo, acorda 3 horas da manhã, não consegue dormir, Ai, quem acorda comeu pouco no cansado. jantar? Não, quem entra no sono com hipoglicemia. Tá? Então, se você comer pouco no jantar, for jantar às 7, for dormir às 11, você vai entrar no sono com hipoglicemia, tá? Agora, se você jantar com qualidade, comeu salada, comeu fruta, passou umas 2h30, não dormiu ainda, outra fruta. Porque uma fruta, ela não vai pesar a digestão, ela não vai... Principalmente, por exemplo, um kiwi. Kiwi, como o Murilo fala muito disso, ajuda no intestino, ajuda no sono, né? Antes de dormir, fantástico. Então, o que acontece? Isso é um exemplo, tá? Qualquer fruta. Mas aí a gente evita a hipoglicemia noturna, tá? Ah, mas ele tem muita caloria. Fruta, muita caloria? Você que você come uma manga inteira, entendeu? Ainda assim... a quantidade Manga de é das fitoquímicos... frutas mais perigosas em termos de Ai, para mim é uma caloria, das mais mas é uma deliciosas. delícia, né? Não, uma não, mas delícia. se tem muita caloria, come o quê? Come meia. Mas curte, aproveita, saboreia, porque é bom demais. Né? Eu sou suspeita para falar, fruta para mim é... Então, comer uma fruta depois de tomar álcool, antes de dormir, pode ser um aliado para Muito hidratar, interessante. manter o... Muito não interessante, sem entrar no dúvida sono nenhuma. com hipoglicemia. Muito interessante. E de manhã, de preferência, toma um suco de couve com fruta. Que Eu ajuda. não posso com couve, sabia? Você não pode? Couve, às vezes eu tomo suco verde e não sinto nada, mas quando eu como couve grelhada ali, como chama? Com
Refogada. refogada, me dá gases, assim. Eu gosto muito da couve, mas eu não digiro bem. Couve, feijão branco e figo seco. Qual que é As teu tipo 3 coisas que eu sanguíneo? cortei. A positivo. Ah, já encrenca. Precisa melhorar a produção de ácido clorídrico, que é facinho fazer isso. Alecrim. Ó. Alecrim antes do almoço e da janta. Não, eu gosto de alecrim, Eu- mas eu não gosto, às vezes, quando tem muita personalidade na comida. Eu não gosto do alecrim, principalmente na comida. Mas a tinturinha de alecrim, ela não tem nenhum sabor de alecrim. Eu gosto do óleo essencial de alecrim. O óleo essencial de alecrim é fantástico. É Eu aquele tenho um que alecrim enorme ali na acorda. varanda, eu tomo sol de manhã, eu passo a mão assim no alecrim, fico... Não é à toa, né? Para pra você ele é acordar. fantástico. Mas a tinturinha de alecrim, 20 gotinhas antes do almoço, antes da janta, você vai poder comer a couve. E o óleo de alecrim, que dizem também que é bom como antifúngico? Não, olha não, só. óleo de orégano. De orégano. Confundi. A substância que Confundi. é antifúngica do óleo do orégano é lipossolúvel. Então, é o óleo de orégano. A substância no alecrim, que é antifúngica, é hidrossolúvel. Então, é ou a tintura ou o chá. Boa. Tá? E uma vez eu vi também que esse conhecimento de botar o orégano na pizza, por exemplo, o próprio orégano ajuda na digestão da pizza. E é digestivo. por isso. Faz sentido isso? Faz sentido, com Então, certeza. pode ser As um ervas aliado quando você vai aromáticas. comer o dia da contravenção, como diria o doutor Laí Ribeiro. Dia da contravenção, vou comer uma pizza. Aí eu comer a pizza com orégano ajuda, ou queijo coalho na praia. E tomar um alecrim antes, melhor ainda. boa ou chá de dica. alecrim. Ou Chazinho de alecrim. Com certeza. O meu marido brinca, ele falava que a tintura de alecrim, né? Porque falava, às vezes o pessoal sai, ou a gente vai em algum lugar, só tem tu, vai tu mesmo, o que tiver que comer. Aí quando chegava em casa, ele falava, vamos tomar a tintura do perdão. A tintura do alecrim seria a Tintura tintura do perdão. É o alecrim e outra plantinha guaçatonga também, que evita refluxo, né? Nunca Bem ouvi legal. falar. Guaçatonga? Guaçatonga é Que fantástica. legal. É uma das coisas que mais evita refluxo que eu conheço. Chama guaçatonga. Guaçatonga, é? começa com Guaçatonga. G. Pode ser bom pra você também, que às vezes você fica... Guaçatonga é né, incrível. quando Quando eu junto alecrim e guaçatonga, eu brinco com o paciente, eu falo, Deus é bom, a vida é boa, a felicidade até existe. A comida chega, quebra e vai embora. E o chá de menta, que tem também, às vezes, em restaurante, menta, hortelã Aí tem que fresca. tomar um pouquinho de cuidado. Quando você pega a hortelã, para quem tem refluxo, a hortelã relaxa a cárdia, que é aquela válvula que separa o estômago do esôfago. Então, pode para uma aumentar o pessoa que tem refluxo, não é interessante. Mas fora isso, excelente também. Nenhum Também é problema. usado no quibe cru, vem o quibe cru e as folhas de Delícia, hortelã. né? pra você Porque misturar. no quibe assado também, na massa do quibe, Tem, você tem coloca hortelã. hortelã. Uhum. Eu Hortelã falo e que quando você cebola. põe uma hortelã ou uma manjericão numa salada, você refresca a salada. De tão bom que fica, nossa senhora. E pro sono, o que pode ser bom pro sono? Porque Olha, hoje em dia todo mundo toma remédio para dormir. mas a gente tem tanta coisa boa, né? Primeiro, comer direito. No jantar, principalmente, isso né? vai fazer E diferença. Arroz, numa feijão, quantidade carne, que legume, você salada e digere, fruta. que não para. Aquelas coisas bem simples, né? Agora, por exemplo, ainda assim a cabeça liga no 440, tá mais agitado. Chá de melissa. A melissa, ela potencializa o GABA. Tá? Que é aquele neurotransmissor que eu falo que a gente quer na veia, né? É o que evita agitação mental, melhora foco, dimensiona problema, administra estresse, evita pavio curto. Eu falo que ele é o deixa disso, né? Então ele acalma. E a melissa, ela potencializa o GABA. Então, chazinho de melissa para dormir é bem legal. Que horas, mais ou menos? Digamos, você jantou umas 8 Ah, da noite. A hora que você vai dormir, pensa numa horinha antes. Antes de dormir, come uma fruta e toma um chá de melissa. Chazinho de melissa. Pode ser uma grande alternativa. E nos dias simples, né? Nos dias de excesso, por exemplo, no churrasco. Então, é muito comum o pessoal Abacaxi. comer abacaxi com raspa de limão ou mamão. Eu Ajuda a digestão, abriria a mão da bromelina. raspa de limão. Mas o abacaxi e o mamão... Mas é uma delícia eles também, têm uma um delícia. abacaxi com raspa de limão, viu? Fica bem Ou tem gostoso. E a abacaxi raspa de grelhado com limão é canela menos ruim também. do que pôr o limão. A raspinha tem menos ação de brecar uma digestão do que o limão, propriamente dito. Então a gente não Né? deve tomar um limão espremido antes das refeições. Durante as Então, refeições. durante nada, né? Durante Não, durante nenhum tipo ela- de líquido. Agora, logo antes, tá? O estômago tá vazio. Então, se você tomar ou uma água natural, ou uma aguinha de coco natural, ou um chazinho, né?
Ok? Esse Ok. líquido O passa. limão é que não é legal. O né? limão não é interessante porque ele tem salicilato. Então, ele pode dar uma sensação de melhora porque ele ajuda a acidificar. Mas acidificar o estômago e alcalinizar o sangue. Então, ele pode dar uma sensação inicial de melhora. Mas no uso contínuo, ele pode acabar levando a irritação no estômago. Tá? Um processo de esofagite ou de gastrite. Então, não é interessante o hábito. O de vez em quando, o curte e aproveita. O problema é a frequência. E o vinagre de Tá? maçã? Maravilhoso. Ah, é, que também tá na moda, né? Maravilhoso. Antes da Vinagre de refeição. maçã, eu já tive paciente que eu tinha feito tudo que eu sabia. E a pessoa não melhorava. Eu falava, experimenta uma colherinha de sopa de vinagre de maçã antes das refeições. Doutora, melhorou 80%. Mas melhorou o quê? Digestão. Ah, é? Mas é Digestão. puro ou com água? Com água, Ah, pelo tá. amor de Deus, você Não, nem aguenta. puro é horrível. Nem aguenta. Com É, água, não. uns 200 ml de água. O que acontece é que volta para a história da individualidade bioquímica. Tem gente que vai falar, nossa, resolveu minha vida. Tem outro que vai falar, ó, Nada aconteceu. faz a menor diferença. E isso tem a ver com sangue? Não. Você falou O coisa O que, do é sangue o que tem a água. ver com o sangue é assim, eu falo que a gente não tem obrigação genética, a gente tem predisposição genética. Então, o que é comum, mas não é regra, no tipo sanguíneo A? Maior dificuldade de produzir adequação de ácido clorídrico. Então, é o que mais facilmente pode ter azia, queimação, refluxo, estufamento, No comida sangue A. para, comida E o volta, sangue prende o O, intestino. que é o mais comum? O tipo sanguíneo O é o que, teoricamente, mais tem facilidade de adequar o ácido clorídrico. E eu sou O com característica de A. Por isso que a gente fala, não tem como você ter uma coisa que é igual para todo Não é mundo. matemática. Não é cartesiano, né? É um processo que são coisas comuns, mas elas não são regras. A gente tem que trabalhar mesmo sempre na individualidade, não tem jeito. E os testes genéticos ajudam? Ele vai mostrar uma fotografia dos seus genes, tá? O gene tá lá. Quem que vai determinar se ele se expressa ou não? O meio. 80% da expressão desse gene é o meio que vai determinar, tá? Então, eu tenho um gene que fala que eu posso ter um câncer de mama. Tá bom, então o que eu faço? O que eu fiz da minha vida? Porque eu não precisei fazer teste genético. Câncer na minha família, de pai, mãe, avó e papagaio, eu brinco. Não tem jeito, eu sei que eu tenho genética, tá? Não tem nem como não ter. Eu tirei o leite, uma das maiores causas de câncer. É o leite? O leite, a proteína do leite de vaca, com certeza. Micro-RNA. E isso eu já E sei. aí isso inclui requeijão, queijo de Concentra todo mais tipo? vezes, né? Lembra? Queijo e iogurte concentra mais vezes. A sensação Tá? que eu tenho quando a minha mãe pergunta isso de novo, é que ela, do nada ela imagina que vai surgir assim, ah não, requeijão, tranquilo, pode comer, é só tomar um não sei que, num pozinho, né? Ela tem a esperança ainda, né? Inabalável. Não é que eu tenho esperança, porque... é porque eu acho muito difícil tirar o queijo. E aí, Acho queria te mesmo. perguntar também, a gente acabou não concluindo a questão dos substitutos do açúcar, falou do açúcar de coco, É, e o eu queria te açúcar de perguntar coco dos é açúcares fantástico. alcoólicos, os polióis. Então, o que acontece com os Maltitol, polióis? sorbitol, Eles, xilitol, teoricamente, eritritol. eles não são ruins, mas eles aumentam muito a formação de gases. É, Muito. É polióis, é álcool. não faz sentido, na minha opinião, e tá na moda, tá em tudo, né? Zero Tem- adição de açúcar. eu já Tem tenho pessoas que, quando comem uma coisa com xilitol, fica muito bem. Hum. Existe o que fica bem, mas é muito fácil que ele leve ao aumento da formação de gases. Tá? E desses outros adoçantes, um que é menos ruim, estévia, né? Um pouco menos ruim do que os outros. E a gente tem muito assim, talmatina, monsuga. Então, tá começando a surgir outras opções naturais, tá? Tem gente que adoça com açúcar de maçã, já peguei gente que adoça com açúcar de tâmara. Então, existe... Por que eu gosto muito de... a tâmara, eu ia te perguntar da tâmara. Tem açúcar de tâmara, né? Mel de Eu não tâmara. sabia Caldo que de tinha. tâmara. Eu não sabia que tinha açúcar de tâmara, mas eu já adocei muito bolo com tâmara. E mel de Batido. tâmara. E deu O muito mel certo. de Mas tâmara é perigo daquela maravilhoso. tâmara pequenininha e brilhante é que ela já vem com um xarope de glucose junto. Aquela sem caroço. Não, eu uso aquela Você lê grandona, ali, jumbo. A grandona é uma fortuna, 60 É, reais mas- um potinho do Mas ela não tem verniz nenhum, ela é fosca. Não, sim, mas aquela pequenininha que já vem sem caroço Ah, e tá. é mais baratinha, é cheia de xarope de...
Por que envenena uma coisa? Que- Ela é mais barata que a outra, muito mais Acho que barata. provavelmente por durabilidade, pela cara ficar mais bonita, Mel de entendeu? tâmara. Agora, o mel de tâmara é legal. Caldo de Agora, o que cana. acontece com a maior parte dessas coisas? São mais caras, Uhum. tá? E Então, se aqueles você... xaropes que custam caro? São Xarope quê? de agave? É. Então, Aquele de agave o agave frutose pura, né? orgânico é. Não, o agave Não? orgânico da Jasmine é um agave orgânico, Uhum. tá? Em geral, o problema dele é como ele é tirado, como é feito. Isso eu perguntei para uma pessoa especialista, tá? Que é fantástica, essa nutricionista. E aí ela trabalha com isso, ela pesquisa toda a Ela é parte especialista em quê? dietética Açúcar? na Vládia. Não, ela é especialista em todo o agave. processo que envolve a preparação dos alimentos, Tá. como que isso fica, como... Então, tudo que eu tenho dúvida, né, quando o pessoal começa a falar umas coisas, eu falo, gente, será que é eu que não sei? Entendeu? Porque para mim não faz sentido. Ana, aí ela já, não, Denise, assim, já fizemos o teste e tal. Então, é aquela que traz sempre isso. Então, eu perguntei para ela em relação ao agave por causa disso, eu tinha dúvida também. Ela falou, não, conforme o modo que é feito, né, orgânico, teoricamente não teria problema também. Volta para a mesma história, são coisas caras. Então, assim, tudo bem, tem quem consiga tá usando isso, mas, de uma maneira geral, as pessoas têm mais dificuldade de colocar isso numa prática. Então, por exemplo, você pega um açúcar de coco numa zona cerealista, você vai conseguir com preço legal, tá? Com preço razoável. E aí facilita um pouco a vida da gente. Claro, eu não vou fazer bolo todo dia, não vai usar coisa todo dia, então facilita, não fica uma coisa que é inviável, não é 70 quilos, não é 80 quilos, aqueles negócios, né? Então, E tem o xarope de Yacon também, que teve uma época que começou a aparecer em São Paulo, depois sumiu, mas era uma fortuna. E era difícil de achar, lembra? Ele tem, nas feiras orgânicas você acha. Ah, é? Tem a feira aqui do Ibirapuera, na feira orgânica de sábado de manhã, a gente vai Que é sempre aquela nessa batata feira. Yacon que Eles você têm. não consegue absorver o açúcar dela, o carboidrato. A batata Ou Yacon, diminui. ela é rica em fosinulina. Então, são fibras solúveis, que são alimentos das bactérias saudáveis e que controlam glicemia. Então, a batata Yacon é chamada batata do diabético, porque ela ajuda a controlar glicemia. Então, é outra coisa interessante, por exemplo, de comer à noite antes de dormir. E ela tem cara de batata por fora e cara de pera por dentro. Ela é crocantinha e docinha. Sim. Então, você pode bater num suco, você pode ralar numa salada, para quem gosta do agridoce, você pode comer ela em rodelinha fininha, que fica uma delícia, é crocantinha e docinha, é muito boa. Olha, eu nunca comi. Nossa, eu ia perguntar uma coisa, esqueci. Viu agora. quantas coisas dá pra gente ampliar o prazer de comer? Né? E quanto mais coisa boa a gente come, menos a gente fica dependente da outra. Da outra, é verdade. É porque é uma questão de hábito, e hábito é difícil. Difícil. Ah, eu lembrei, Tupinambor, que também o Murilo Pereira que me ensinou. Isso, Tupinambô. Tupinambor é tipo uma cúrcuma, Tipo uma raiz que também é utilizada. que também Muito dizem que é parecido bom com o pra processo da Yacon. microbiota intestinal. Eu só provei em pó. É só assim que a A gente beterraba acha. também, que hoje também está se falando muito como pré-treino, como até intra-treino, que por causa do óxido nítrico, né, que ajuda os nitritos naturais. E eu ajuda falo assim, a aumentar gente a tem coisas na vasodilatação. natureza, né? Nos alimentos que você fala, meu Deus, Deus existe, entendeu? Porque é demais da conta. Quando eu fui escrever o livro de abordagem nutricional no envelhecimento saudável, que eu comecei a pegar, assim, vários desses polifenóis, dessas coisas, e estudar todas as ações. Eu falava, Jesus, como é que pode uma coisa linda E dessa, o né? que você destaca no envelhecimento saudável? Os alimentos que fazem maior diferença? Você não vai nem acreditar. Legume, verdura e fruta. Ela é E aí, fascinada. eu te pergunto também, Mas você- hoje tá na moda essa coisa do marmoreio nas carnes. Eu particularmente trabalho com isso também, com a Dinox e com outras marcas de carne que eu já representei e tal. E hoje estão dando... No Brasil era mais gado que comia pasto e tal, eram os zebuínos, que eram Nelore, que aguentavam calor, e o povo largava solto. Hoje em dia tem a dieta de engorda com soja, com milho, e aí elas ficam com essa gordura entremeada assim, que é chamada de marmoreio, que ela fica mais saborosa, com mais gordura entre as fibras. Mas é uma coisa meio estranha, né? Porque você está comendo uma carne de uma vaca, um boi que não está saudável, né? Que gordura saturada,
vinda de milho e soja, transgênico e com agrotóxico. Não dá pra gente pensar que é o que tem de melhor, né? Outra coisa é quando Qual você seria fala... a carne melhor, Não, então? Se quando- essa é a mais cara, é tida como a melhor. Então, mas porque o pessoal tá pensando no sabor. Porque gordura é o que dá sabor. Então, tá pensando no sabor. Ninguém tá pensando na qualidade nutricional quando fala isso. Tá? É no sabor. E é isso. Agora, por exemplo, né, uma coisa que me assustou quando eu estava escrevendo o livro do leite. Aliás, várias coisas que eu não... Imagina, eu estudo isso há quase 40 anos, eu não tinha ideia das coisas que eu coloquei nesse livro pegando. E uma delas é que a maior parte do leite que é tirado da vaca é com a vaca prenhe. Imagina a carga de estrona, a carga de hormônio que vem nesse leite. Tá? Fora que não existe a quantidade, o Murilo que fala em detalhe isso, que eu nem faço questão de nem Murilo guardar. Pereira. É, Que tem aqui no canal, inclusive, entrevista recente. que ele fala da quantidade que é permitida de pus no leite. Ah, sim. Permitida. Quer dizer, você fala, meu Jesus, como é que pode? Entendeu? Então, a qualidade, aí você vai para tudo, ó. Qualidade é ruim, contaminação de micotoxina. Vamos lá, eu vou te convencer ainda, Leda, vamos lá. Não, eu não, tá? não sou muito do leite, eu sou do queijo. Mas onde você Eu já concentra sei que 10 você vai dizer vezes que o tudo queijo isso? é feito com 10 litros de leite Isso. para fazer um queijo. Vou te Eu convencer. já decorei. Mas eu não sei, então eu vou ter que achar um substituto vegano. É, eu nunca a gente experimentei nada vegano. Gostoso. Já tem coisa Pra saber boa. se Você é vai, bom. se você começar, você vai começar numa época bem melhor. A gente já tem produtos bem melhores, de qualidade melhor, É assim. mesmo? Qualidade e sabor, porque tem que ter sabor bom. Então, qualidade e sabor bom, coisas Mas nem esses que... queijos da canastra, meia cura, nada disso você... É da vaca? É da vaca. Tudo da vaca. Mas pensa premiado nisso que a gente falou. internacionalmente. De uma maneira geral, a grande encrenca não é o consumo, é a frequência. Então, Ah, você come só de vez em quando, tudo bem? o que normalmente, claro, Uma vez por o que normalmente a gente coloca, tá num quadro agudo, tá com algum processo mais crônico que precisa ser trabalhado, vamos radicalizar. Mínimo por 1 mês. Para os meus pacientes, eu começo com 2 a 3 meses. Vamos radicalizar para desintoxicar o organismo e começar a colocar mais nutriente lá. Legal. Deu uma estabilizada, deu uma equilibrada, você aumenta a tua chance de defender o organismo. Aí, nesse processo, eu tô no meu dia a dia comendo comida, comendo alimentos orgânicos, comendo alimentos que têm nutriente. E aí eu vou deixar para uma vez por semana, ou às vezes até um intervalo aí, né? E eu vou comer o meu queijinho e vou matar à vontade. Aonde que tem mais chance de você ter melhor qualidade de vida? Você entendeu? Então, é preferível isso do que você falar assim, É né? preferível saber que você vai comer de vez em quando do que nunca mais Isso. você vai comer. É Pra assim. mim, funcionaria melhor se eu falar, então Mas eu vou comer de isso- vez em quando. Eu Ok. coloco isso para Agora, todos eu os nunca mais vou pacientes. comer queijo, eu não vou prometer isso pra ninguém. Ô, Leda, deixa eu te falar, vira uma neurose quando você fala isso. Sabe aquela história, nada come, nada pode, nada faz? Vira uma neurose, não vira uma alimentação saudável. A alimentação saudável, ela tem que ter um saldo positivo. O que é isso? O que é mais legal para o meu organismo? Vamos fazer mais vezes? O que não é legal? Vamos fazer menos vezes. Porque aí, pelo menos, eu tenho uma defesa contra aquilo. Se você entrar no radicalismo, você nem começa. Tá? Qualquer cristão. Sabe? Vira uma coisa absurda. Eu brinco com meus pacientes, eu falo, eu não quero que ninguém, nenhum paciente meu vire ET na sociedade, entendeu? Nada come, nada pode. Não é essa a ideia. A ideia funciona. E para isso a gente consegue, através de um saldo legal, você trazer um bom funcionamento. Antes de... Eu tenho 2 perguntas aqui já para fazer, para não esquecer. Uma é sobre o sal, você falou do saldo. Aí eu lembrei do sal, dos tipos de sais, assim, que a gente deve comer. Aqui no Brasil tem o sal de Mossoró, que dizem que é muito bom. Tem aquele da Real Salt, da mina de Utah, nos Estados Unidos, que falam que é excelente. Teve a febre do sal do Himalaia. E faz diferença a gente ter um sal integral de qualidade? Sabe o que acontece? O grande problema é a gente ter garantia de procedência. É. Se você tem uma garantia de procedência, né? E tem alguns que tem selo, tem garantia e tal, ok, nenhum problema. E é muito importante sal ser também, além, obviamente, do iodo que já tem do mar, ser iodado. Porque é uma das grandes fontes que a gente tem para uma melhoração da tireoide. Então, sal iodado. E é uma garantia que eu preciso ter de procedência. Existe uma outra opção também,
que é o sal marinho iodado. Esse sal marinho iodado, ele parece um sal refinado, mas ele não sofre a química do sal comum. E ele vai ter mais minerais, mais vitaminas, e não vai ter a mesma química. A gente encontra nos supermercados, em geral, na parte de dieta, tá? E você vai ter lá a jasmine, acho que, se não me engano, é Naturalis, Natu. Tem várias marcas que é desse sal marinho iodado. Então, é um meio termo, que você tem mais uma garantia de procedência. E sabe que foi iodado, tudo direitinho. E tem vários deles orgânicos. Então, eu prefiro esses. Mas se você acha um sal do Himalaia, um sal de Mossoró, que tenha uma garantia de procedência, também é interessante. Sal de Mossoró que realmente venha de Mossoró ou do Himalaia que realmente venha do Himalaia. Tipo, é a garantia de procedência. Partícula de dinamite que eles usam para explodir as minas de sal, né? Aí pode vir com um pedaço de dinamite, é um perigo isso. Ou eles botam coisa para atingir, porque para parecer que é rosa. Esse sal do Himalaia não é possível, esse sal rosa não é possível que seja Que a verdadeiro. maioria acho que vem do Paquistão. Porque tem em todos os lugares do mundo, né? Qualquer supermercado tem, é baratinho e não sei. E a não gente consigo fica com acreditar. todas as dúvidas do mundo, É, né? não consigo. O que mais você queria perguntar? Biomassa de então? banana verde, que também teve uma época que tava uma febre, aí depois deu uma diminuída, mas eu ainda consumo aquele biscoitinho Aleri que eu gosto, que a Zoe gosta. É bem gostoso. A biomassa de banana verde, e é claro, isso é sempre que a gente puder ter ela orgânica, né? A biomassa de banana verde é fantástica, né? Amido resistente, alimento de bactérias Você usa nas saudáveis, suas regula a receitas? glicemia. Só que na minha casa, eu uso mais a banana verde, não a biomassa. A banana A verde mesmo, banana verde propriamente? orgânica, isso, a banana verde orgânica, tá? A gente compra, aí você tem vezes que a gente usa inteira, tem vezes que a gente descasca, né? Porque conforme vai usar em uma coisa ou outra, eu prefiro com ou sem casca. Mas aí a gente corta em rodela e congela e deixa. O que acontece com a banana verde crua? Ela tem 10 vezes mais amido resistente do que a biomassa de banana verde. Então, e é prática, rápida, né? Para fazer. E aí a gente usa o quê? Coloca num suco, vai bater um leite vegetal, coloca junto. Às vezes eu vou fazer um leite de inhame para fazer um bolo, eu já bato junto. E não tem aquele gosto Entendeu? de banana verde, quando a gente vai comer a banana, ainda não tá madura, Se você pegar a amarelinha. banana verde e misturar ela num suco, ela desaparece. Eu uso muito isso e a batata Yacon quando eu preciso enriquecer o suco de uma criança minha seletiva, né, e que eu não consigo dar muita coisa, eu vou enriquecer com coisas que não mudam consistência, não mudam sabor, mas são altamente nutritivas. Então, eu coloco uma banana verde crua, eu coloco uma batata Yacon e bate junto com suco de fruta natural que a criança aceita. E aí você já enriquece, você dá alimento para as bactérias saudáveis e a gente vai conseguindo, né, tirar um pouco a criança do quadro sem ela perceber que está consumindo coisas diferentes, né, do que ela aceita. Você tem livro sobre o leite, sobre envelhecimento saudável? Você falou em 20. Quais outros assuntos te preocuparam, assim, para virar livro? Você já percebeu, né, que o negócio é esse. Quando começa a me incomodar, eu vou lá e escrevo. E você escreveu sobre o quê, além do leite? Cirurgia bariátrica, obesidade e cirurgia bariátrica. Esse a gente já tirou de linha, mas eu tenho um curso na plataforma sobre cirurgia bariátrica. Depois a gente escreveu um Entendendo a Importância do Processo Alimentar. Escrevemos um sobre alimentação, solução e problema para a doença crônica, que depois virou o livro de alergia, hipersensibilidade e intolerância alimentar. Aí eu escrevi um livro sobre alimentação e alterações neurocomportamentais, abordagem nutricional na prevenção e tratamento do autismo, livros de suplementação nutricional na prática clínica, um livro de abordagem nutricional na enxaqueca, né? Na resistência à insulina, o outro de envelhecimento, prevenção, promoção de envelhecimento saudável, um do glúten, um do ecossistema intestinal na saúde e na doença, e o que a gente tem até hoje, um dos mais vendidos, síndrome fúngica, né? Sim. Então, uma epidemia oculta, imagina, eu escrevi isso em 2009, tá? E o pessoal fazia, não existe, isso não existe. Hoje é assunto de tudo que é congresso, publicado em tudo que é artigos, né? E o que você vai escrever agora, depois do leite? A gente está ainda estamos decidindo qual assunto que
que acho que alguns assuntos que a gente está pensando, ou em reescrever algum livro, né, lá, ou pensar em alguma coisa que a gente ainda não tem, tá? Como uma doença autoimune, com algumas coisas que a gente ainda não tem. Então, estamos preparando aí. É uma Pra coisa que eu sair acho que esse ano. está muito atual, é esse mundo fitness. Hoje está crescendo muito, está ficando cada vez mais mainstream, crescendo cada vez mais. E tem muita pegadinha aí, né? Porque as pessoas Muita comem uma gente. barrinha de proteína achando que é saudável. Muita gente vai ficar doente por causa disso. Agora Achar esses que iogurtes proteína é com- origem animal. Enquanto o pessoal achar que proteína é origem animal, Hum. eles vão continuar se entupindo de proteína, sobrecarregando fígado, rim, intestino, aumentando bactéria gram-negativa, proteolítica, patogênica, acidificando o sangue. Não, essa vai ser a Entendeu? grande lição que eu tirei para mim nessa conversa de hoje, porque eu como bastante proteína de origem animal e me comprometo E com tipo isso. sanguíneo busco A é o evoluir. vegetariano por natureza. Isso eu sei também. É. Não é por acaso, é exatamente pela dificuldade de produzir o ácido clorídrico que digere proteína. Como a proteína de origem animal é muito grande, ela exige muito ácido clorídrico. E as enzimas digestivas? Só pra Elas fechar são agora, ativadas pelo pH. Então, se o pH está adequado, ele dá estímulo para produzir e condições da enzima agir. Uhum. Então, eu dou enzima, mas o pH está alterado, não sai do lugar. Pode melhorar um pouquinho, mas efetivamente não sai do lugar. Primeiro processo é adequar o pH, para depois, se for necessário, acrescentar uma enzima. Maravilha. Eu adoraria Muito ficar bem. mais 2 horas aqui 2 horas conversando, e mas meia. infelizmente a gente tem que... Mas muito obrigada por você Encerrar ter essa vindo. A conversa. gente ralou para conseguir essa chance na sua agenda, né? Porque é uma agenda É muito complicadinho, forte. eu tô Aliás, com... esse dia de hoje a gente abriu em sua A homenagem. gente abriu, o dia que você falou pra que te podia, a gente receber. falou, opa, então vai ser esse. Que bom, porque terça, quarta e quinta eu fico das 8 quase às 8 no consultório, e como eu praticamente não tenho mais agenda para esse ano, se eu desmarco agora, eu não tenho como colocar o paciente num outro momento, né? Então, é difícil. E tem os pacientes recorrentes também, né? Que voltam de 2 meses e 4 em 4 Eu meses. tenho paciente de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, que está comigo até hoje já. É isso. Então É dê muito like bom. aí nessa conversa rara, Você é importante. uma chance importante de você melhorar a sua alimentação, de comer arroz, feijão. Carninha, legume, verdura e fruta. Então compartilha no grupo da família, nos grupos das escolas aí, para ver se vai espalhando esse conhecimento. É verdade. Simples assim, Aos né? poucos. Simples assim, comer sim. comida. Enfim. É verdade, mas é uma coisa dificílima, né? Pois comer é, comida. como é porque que todo mundo pode? eu vejo na internet muita gente dando receita para lanchinho. Aliás, tem um livro de receita que é da sua filha. Eu acho por isso que eu achei que ela era nutricionista. Mas Que não, tem, ela é uma que tem da jornalista Maíra, que é voltada... nutricionista. A Maíra tem então eu não estava tão tem errada o assim. Toques e Truques, que é minha sobrinha que trabalha comigo. E a Juliana, ela é jornalista, ela tem um blog no Estadão que é o Comida de Verdade. Então, ela fez o livro Comida de Verdade E com que as tem várias receitas. É, Né? com E certeza. você faz tudo sem leite, sem glúten, sem... Na minha casa, como meu marido, só com receita que entra. Ele fala, "Não tem nada." Pergunta bônus. Água alcalina. Essa água aqui é alcalina, que a gente se esforça para ter uma água de mais qualidade, menos É verdade, a gente tem um microplástico, menos filtro cloro, especial. Ao Tal. meu ver, tá? Água Ao meu ver, ionizada. pela fisiologia, a água alcalina não é interessante em hora de refeição. Sim. Entendeu? Então, esse próximo da refeição, Uhum. evitar a água alcalina, porque eu preciso do maior e do melhor pH ácido do estômago, Uhum. tá? E do intestino, que também tem que ser ácido. Então, o alcalino é o sangue. É. Então, se nesse momento da digestão você sabe que a água é um solvente universal. Uhum. Então, você toma uma coisa que é extremamente alcalina, você vai prejudicar esse meio da digestão. Só Então, na hora da refeição. na hora da refeição, das refeições principais, né, almoço, jantar, eu normalmente peço para os meus pacientes evitarem a água extremamente alcalina. Tá? Mas fora isso, E para tomar comprimido, cápsula, suplemento, remédio? eu água costumo alcalina falar pode que ser um problema também para absorção dos... de uma maneira Ativos. geral, quando que a gente dá suplemento? Suplemento tem que ser antes de comer, sempre. Por quê? O organismo sabe o que é comida. Então, ele se prepara para absorver nutriente. Quando você toma cápsula, ele não tem a menor ideia do que é. Então, quando você toma cápsula, eu tomo a cápsula e começo a comer. Ou seja, o suplemento faz parte da comida. Eu achava que era para tomar depois. Terminei de comer, agora eu vou tomar E as dilui cápsulas. o ácido clorídrico.
que já não produz direito. Entendeu? Então, vai tomar todo, antes. qualquer suplemento, e de preferência a maior parte dos remédios, é sempre o logo antes de comer. É Mas tomar e comer. O 5, magnésio 10 também minutos. tem o pH básico, né? Em tese, Sempre logo antes de comer. Ah, tá. Mas Eu o tô com magnésio não é pra magnésio tomar de quelado, o noite? magnésio tá quelado em aminoácido, não tem nenhum problema. Ah, não é para Tá. tomar na hora de dormir? Eu tenho que ter magnésio no corpo. Não quer dizer que eu vou tomar na hora de dormir tá. e ele vai fazer o efeito. Não é remédio. Então, é conceito errado que o pessoal tem do processo nutricional. Eu preciso ter adequação de magnésio no organismo. Se eu tenho adequação de magnésio, eu tenho formação de neurotransmissor, ação do neurotransmissor. Então, não é eu tomar à noite que vai resolver, é eu ter adequação. Aí tá tudo certo. Mas tomar à noite não vai atrapalhar, então. Não. Aí aproveita e toma antes do jantar. Ou com a fruta antes de dormir. Tá bom. Não tem problema, não atrapalha. Mas não é necessário, tá bom? Mas não é problema, não. Vou me A gente segurar vai para não acabar fazer mais nunca. perguntas. Não perguntar Muito mais obrigado nada. a todos Muito obrigada a estarem você por assistindo ter até vindo. agora. Muito obrigado A a Eu vocês que por agradeço. estarem nos assistindo. A gente não falou no começo, mas a gente vai pedir para você todas aquelas coisas óbvias. Por favor, curta, compartilhe, manda para o seu grupo de amigos, por favor. E se você gostou desse assunto, tem entrevista com o Dr. Murilo Pereira, que a gente citou várias vezes, a doutora Denise Carvalho, tem o Ítalo Rachid, tem um monte de gente muito legal, o Dr. Frederico Porto, um monte de gente muito legal com várias perspectivas, assim. Vários interessantes olhares sobre esse nutrição, assunto, saúde, esse tema. longevidade. É sobre saúde, sobre longevidade, que é o que a gente está buscando aqui, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até mais. Valeu! Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa. E recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas Tudo autorais. com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno que todo mundo a partir dos 20 anos precisa, Glutamaster para imunidade, saúde do ômega intestino. 3, fundamental, DK2, que é a vitamina K2 é o GPS do cálcio, vitamina D3 também para a saúde. o Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda 5. É, E o link está na descrição. Valeu!